Essa obra começa com uma ambulância andando em meio à loucura em alta velocidade pela estrada, após receber um chamado urgente. A ambulância passou por um sinal vermelho, enquanto esperávamos que ninguém tivesse se machucado gravemente. A ambulância chegou rapidamente ao local do acidente e percebeu que uma pessoa estava gravemente ferida, então a colocaram rapidamente em uma maca. Os repórteres disseram que estavam informando do local onde recentemente ocorreu uma colisão entre um carro e um caminhão de lixo. Informaram que o motorista do carro era o Zie, que trabalhava como médico no hospital da cidade, e a ambulância o levou de lá. Os médicos tentaram de todas as maneiras ajudar Zou, e o médico-chefe disse que precisavam levá-lo urgentemente para a sala de cirurgia. Zou estava usando oxigênio e se perguntava o que havia acontecido com seu corpo e por que não conseguia obedecer e se mover. Depois disso, levaram rapidamente Zou para a sala de cirurgia, onde os médicos disseram que estavam prestes a realizar uma operação complexa nele. Os médicos olharam para o monitor e perceberam que o ritmo cardíaco de Zou estava normal, então não precisavam se preocupar com mais nada por enquanto. Então, de repente, Zou percebeu que parecia ter sofrido um acidente e seus membros estavam entorpecidos, mas ele ouviu tudo e entendeu suas palavras. Zou percebeu que nem conseguia abrir os olhos, mas entendeu que estava vivo porque ouviu e sentiu tudo o que estava acontecendo lá. E então, de repente, após uma longa operação, o monitor mostrou que não havia mais ritmo cardíaco e o coração de Zou parou. Os médicos disseram que os sinais vitais de Zou eram zero e que o perderam porque ele era uma boa pessoa que havia salvado muitas vidas. Zou pensou que os médicos eram idiotas por não perceberem que ele ainda estava respirando, seu coração batia e ele estava vivo. Ele pensou que não deveriam desistir dele tão cedo, pois acabará de voltar para a casa do trabalho e não sabia como isso poderia ter acontecido. Ele se lembrou que algumas horas atrás os médicos estavam levando um paciente e disseram ao Dr. Zou que tinham um paciente que caiu escada abaixo e parecia que foi de propósito. O paciente estava sofrendo e dizia que não queria voltar e repetia essas palavras sem parar a cada segundo. Zou pediu ao paciente para não se preocupar e disse que ele estava em boas mãos, pedindo à sua equipe para preparar a sala de cirurgia. Zou notou que o paciente tinha fraturas por todo o corpo e órgãos danificados e não foi como cair escada abaixo, mas de repente o paciente agarrou a mão de Zou com toda a força e a arranhou. A enfermeira disse ao médico que o paciente acabará de ser ferido. O paciente continuou segurando a mão de Zou sem soltá-la e, de repente, se levantou, disse que não queria voltar e sorriu. E então, o paciente deu um estertor imediato, soltou a mão de Zou e o médico ficou muito surpreso com essa ação. Zou ordenou à sua equipe que preparasse rapidamente a sala de cirurgia e transferisse o paciente para lá porque precisava de ajuda urgente. Algumas horas depois, Zou saiu da sala de cirurgia e sua equipe perguntou como foi tudo. Zou estava chateado e disse que tinham perdido o paciente. Ele estava muito chateado porque não conseguiram salvar o paciente e começou a sair de lá e não queria falar com mais ninguém. Depois disso, Zou estava dirigindo seu carro e então recebeu um telefonema do diretor, que chamou sua atenção. O médico ouviu e o diretor perguntou onde ele estava e disse que os garotos do orfanato estavam esperando por ele para começar as férias. Zou se desculpou com o diretor W e disse que estava atrasado por causa de um paciente e que já estava a caminho. O diretor concordou com ele e pediu ao médico que tivesse cuidado nas estradas, e Zou concordou, dirigindo até o semáforo verde. Zou fez tudo certo e de acordo com as regras, mas de repente um caminhão de lixo surgiu do nada ao lado dele e começou a se aproximar. Zou notou que o caminhão de lixo apareceu de repente ali e se surpreendeu ao ver que estava se aproximando de seu carro sem freios. Zou estava deitado em seu velório e muitas pessoas vieram para se despedir de um médico tão amável e sempre prestativo. Zou pensou que não estava morto e queria que as crianças parassem de chorar, senão não traria um bolo para o Dia das Crianças. O diretor pediu a Zou que descansasse em paz porque ele morreu cumprindo seu dever, e o hospital se comprometeu a pagar uma indenização ao orfanato. Zou se perguntou se o diretor estava se ouvindo e para onde poderia ir, porque nem mesmo conseguia se mover, apenas ficou lá como um homem morto. E então, de repente, as pessoas foram pedidas para se despedirem de Zou. Disseram que era hora de levá-lo para o crematório. Ele se perguntou de que crematório estavam falando, porque estava vivo, e as pessoas diziam que ele renasceria em uma boa família no futuro. O Dr. Zou não entendia o que estavam fazendo e queria ser tirado de lá, ainda esperando estar vivo e apenas dormindo. Ele disse sem parar que estava vivo e,
De repente, após alguns minutos, finalmente conseguiu abrir os olhos. Zoe estava com muito frio e havia estranhos caminhando ao redor. Ele não entendia onde tinha acabado, porque a última coisa que lembrava era o acidente. Depois do acidente, ele se lembrou da mesa de operações e depois foi incinerado, e não sabia o que aconteceu depois desse evento. Zoe se perguntou se realmente tinha acabado em outro mundo como todas as outras pessoas, e percebeu que parecia que não pertencia mais ao seu mundo. E então, de repente, ele ouviu um canto e percebeu que era tão bonito e triste que soava muito incomum. O doutor notou as garotas lá e percebeu que eram belas, e que poderia se apaixonar por elas em um instante. Ele as olhou e lamentou que elas também parecessem ter deixado o mundo como ele, e não poderiam mais voltar. E então, de repente, as garotas começaram a se afundar na água, e Zoe se perguntou por que estavam fazendo isso, porque todas elas faziam por vez. A garota na água chamou Zoe e disse que estava esperando por um cara como ele por muito tempo, e estava feliz em vê-lo. Zoe ficou feliz por ela lhe dar atenção e começou a se afundar na água, quase chegando perto da bela garota. A garota olhou para Zoe e disse que finalmente um homem como ele a seguiu, e que ela estava muito feliz por isso. Zoe estava muito feliz e não conseguia tirar os olhos dela, pensando que sua voz era linda e muito bonita. E então, de repente, ela se aproximou dele e perguntou se podia fazer-lhe companhia, porque estava se sentindo sozinha e entediada ali. Mas inesperadamente, a garota imediatamente envolveu seu cabelo em volta do pescoço dele e começou a estrangulá-lo, e ele pensou que não aguentaria mais. A garota não queria soltá-lo e o estrangulava cada vez mais, dizendo que queria que ele fizesse companhia a ela pelos séculos dos séculos. Zoe sofreu e pediu que não o matasse e o deixasse ir, mas ela não queria isso, pelo contrário, continuou apertando sua garganta com mais força. A garota disse ao Dr. Zoe que ele não poderia sair de lá porque qualquer pessoa que entrasse no mar seria abençoada com um espírito e não poderia sair. A garota disse que, se absorvesse pessoas suficientes como Zoe, ela mesma poderia voltar e ser muito ajudada. Zoe pensou que tudo havia acabado, mas de repente, quando tocou seu cabelo, algo inexplicável começou a acontecer. E então, de repente, o rapaz conseguiu se libertar de seu aperto e ficou surpreso, se perguntando se realmente queimara o cabelo dela com seu toque. Zoe imediatamente empurrou a garota e até conseguiu feri-la, e não queria que essa garota mais se aproximasse dele novamente. Ela ficou muito surpresa com isso e disse que isso não poderia ter acontecido e que não entendia por que ele conseguirá se libertar de seu forte aperto. O rapaz começou a nadar para fora da água, e a garota gritou com ele, e ele não entendia porque também conseguia sair de lá. Ele disse para ela ficar de pé, sonhando em sair rápido dali, e disse que não iria a lugar algum e que a pegaria novamente e a puniria por suas ações. Ela disse a Zoe que ele não poderia sair dali e que o pegaria, porque agora pertencia a este lugar. E então, de repente, ao sair da águas, Zoe se encontrou em um lugar diferente, e se perguntou se aquela era a cidade de Tom, e voltou. E então, de repente, Zoe ficou muito surpreso ao passar por uma pessoa e percebeu que não o viram nem o notaram. Zoe vagava pelas ruas da cidade e notou um prédio onde havia luz, e leu que era uma espaçosa livraria de chulé. O doutor olhou para lá e pensou que parecia caloroso lá dentro, e percebeu que queria ir lá, e começou a entrar. Zoe se encontrou dentro da livraria e percebeu que não estava errado, e que era acolhedora e tinha até um ambiente agradável. Ele caminhou e explorou a loja, mas de repente ficou muito surpreso e paralisado ao notar algo muito estranho. Então, Zoe notou que um homem estava deitado no chão e não mostrava sinais de vida, não se mexia, e isso o assustou. O garoto olhou para o homem e se perguntou se ele estava morto ou apenas caído ali e algo aconteceu com ele, e ninguém sabia. O homem começou a tentar acordá-lo e pediu para ele acordar, e o tocou para ver se conseguia fazê-lo agora, e de repente, quando tocou a pessoa, sentiu algo e ficou feliz em voltar a sentir esses sentimentos. Zoe se sentiu quente e se perguntou se realmente havia se fundido com aquela pessoa, e se isso era realmente possível. Mas de repente alguém começou a chamar por ele, e disse para ele acordar. Zoe não entendia o que estava acontecendo ali e começou a abrir os olhos, e de repente viu uma garota na frente dele, e ela perguntou a Zoe se ele achava que estava pensando demais nele mesmo. Ela perguntou a Zoe por que diabos ele estava dando voltas a noite toda ontem, em vez de estar em casa, e se ele tinha alguma ideia do que seus pais e sua irmã estavam pensando nele,
mas ou não entendeu sobre o que Chulé estava falando. Então olhou para o espelho e se perguntou se aquele era o seu novo corpo neste mundo. A garota estava muito brava naquele momento e perguntou a Chulé se ele estava completamente surdo, batendo na mesa ao lado com toda a força. Ela disse para ele ouvir e que sua família o sustentava completamente, então ele não deveria mais fazer aquilo. A menina levantou a mão e disse a Chulé que ele pensava demais em si mesmo e que não queria obedecer. Chulé a encarou e ela abaixou a mão, dirigindo-se para a saída, pensando que ele precisava aprender uma lição. Ela disse a Chulé que, se não o visse em casa naquela noite, ele definitivamente saberia o que era levar um tapa dela. Depois disso, ela saiu e Zou olhou para si mesmo no espelho, pensando no que significava ter um novo nome agora, Chulé. Depois disso, Chulé se sentou em frente ao computador e estudou seu novo trabalho, ao qual ele teria que se acostumar em seu novo corpo. Ele olhou para o telefone e percebeu que parecia ter um casamento feliz quando viu as mensagens de sua esposa. Ele olhou para sua mão e começou a pensar em como pôde voltar após a morte e se mudar para o corpo de Chulé. E então, de repente, Zou lembrou-se daquele velho paciente e percebeu que parecia estar envolvido em tudo isso. Ele percebeu que tudo era igual àquele momento e que deveria ter sido na hora que tudo estava nas unhas e a verdade precisava ser descoberta. Ele tirou os óculos e pensou que, de qualquer forma, tinha voltado à vida e, embora o nome de Zou agora fosse Chulé, ele não se importava. De repente, ele ouviu um ruído e a porta se abriu, e um estranho encapuzado entrou. Chulé o cumprimentou, olhando fixamente para ele e pensando que o estranho encapuzado parecia de alguma forma familiar, o que era estranho. Chulé se aproximou imediatamente deste homem e perguntou se podia ajudá-lo com alguma coisa ou ajudá-lo a escolher livros interessantes, mas o estranho encapuzado disse a Chulé que estava apenas olhando ao redor. Chulé pediu para chamá-lo se precisasse de ajuda, querendo sair dali, mas o estranho encapuzado parou e perguntou a Chulé se ele nem mesmo o reconhecia. Chulé ficou chocado e congelado pela surpresa, pensando que parecia que não estava errado, porque este homem inicialmente lhe parecia familiar. O estranho disse que a noite anterior ele o nocauteou com um taco, e disse a Chulé que ele definitivamente estava morto. Então, ele pensou sobre o que significava entrar neste corpo porque estava completamente fresco, já que tinha morrido recentemente. Chulé pediu desculpas ao homem e disse que hoje estava com problemas de cabeça e não se lembrava dos eventos de ontem. O homem perguntou a Chulé se não estava com raiva dele, e disse que ontem o ouviu e o golpeou com um taco. Chulé disse que o dinheiro perdido foi uma sorte e agradeceu por não mexer no computador ou no telefone. O homem pediu a Chulé que lhe devolvesse o dinheiro e mais 800, e que fosse ao hospital, dizendo que perdeu todo o dinheiro ontem e queria pegar mais. Ele disse que pensou no que fez a noite toda e não conseguia dormir, e pensou que por 300 matou um homem e até quis ir para a polícia. Chulé pensou que, graças a este homem, conseguiu um novo corpo e escapou da prisão por assassinato. Mas Chulé morreu em vão. Chulé disse que resolveram esse problema e que o agressor poderia se acalmar porque ele disse que estava tudo bem e que não se preocupasse. O homem perguntou se poderia ligar para a polícia, e Chulé disse que não, dizendo-lhe para ir para casa e não fazer nada estúpido. O homem se curvou diante de Chulé e agradeceu por não prendê-lo por um ato tão vil e por lhe dar a chance de corrigir seus pecados. Ele queria sair da livraria porque já estava aliviado por ter confessado tudo e estava feliz por isso. Mas de repente, Chulé tirou seu telefone e perguntou se estava nos 911, dizendo que queria contar algo a eles. Mas de repente o homem voltou para a loja e ficou surpreso, e a polícia da cidade de Tom perguntou a Chulé como podiam ajudar. O homem ficou muito bravo com isso e perguntou a Chulé se ele havia chamado a polícia. Mas Chulé apenas escondeu o telefone e o homem ficou furioso com isso, chamando-o de canalha porque ele próprio prometeu não chamar a polícia. Ele imediatamente quebrou o telefone, e um homem correu para Chulé e começou a apertar sua garganta com toda a força, querendo ver se ele também sobreviveria desta vez. Chulé sentiu dor e pediu para ser solto, mas o homem não quis, dizendo que não deveria ter chamado a polícia. O telefone de Chulé estava ligado e ela perguntou onde estava,
dizendo que enviariam uma patrulha atrás dele para protegê-lo. Shule mal conseguia se manter consciente e o agressor disse que hoje ele definitivamente morreria. Shule estava quase sufocado, mas de repente ele bateu no estômago do agressor com sua mão estranha, esperando que isso o ajudasse a sobreviver. O homem ficou paralisado de surpresa porque sentiu uma dor intensa que nunca sentirá antes, e não sabia que as pessoas podiam fazer isso. Ele caiu no chão e desmaiou, e Shule finalmente conseguiu se libertar de seu forte aperto, pois estava em perigo. Shule olhou para sua mão e percebeu que funcionava neste mundo, e que até mesmo desta vez salvou sua vida deste maníaco. Depois disso, o policial disse a Shule que eles olharam as imagens de vigilância de sua loja e garantiram que ele não era o culpado. O policial disse que adicionariam roubo e tentativa de assassinato às acusações dele e disse que ele não precisava mais se preocupar. Ele disse a Shule que tudo o que ele precisava fazer era assinar sua declaração e ele estaria livre, já que este homem era culpado por tudo. Shule começou a assinar o formulário e pensou que finalmente poderia sair dali, porque estava sentado lá por várias horas e estava cansado. O policial disse a Shule que era algo porque ele mesmo neutralizou o ladrão, então ainda não havia acordado. Shule disse que estava tudo pronto e perguntou se finalmente poderia ir embora dali, e então uma mulher começou a se aproximar dele. Shule a olhou e pensou que ela era uma beleza, e que até gostaria de se casar com uma beleza assim e não pensar. Mas de repente, um oficial se aproximou dele e disse a Shule que sua esposa tinha vindo buscá-lo e que ele até poderia sair dali porque estava tudo bem. Shule dirigiu um carro com sua esposa, e ele se sentou em silêncio e olhou para ela. Ela perguntou a Shule se estava tudo bem. Shule disse que estava tudo bem para ele e pensou no que deveria fazer, pois nem mesmo sabia o nome de sua esposa. Guardou silêncio e então alguém chamou sua esposa e disse a Diarlin que um ônibus escolar com crianças acabará de se acidentar na estrada sul. A interlocutora disse que as crianças feridas já tinham sido levadas para o hospital e que precisavam de ajuda. Lin ouviu a sua amiga e disse que entendia tudo e que estaria lá em breve para ajudar a enfrentar aquele problema. Shule agora percebeu que o nome dele era Lin, que também era médica e parecia ser muito boa e ter um bom coração. Naquele momento, no hospital do distrito de Chongshuan, os médicos levavam a menina para o bloco cirúrgico e disseram que ela já estava perdendo a consciência. Shule sentou-se lá e pensou porque estava apenas sentado sem fazer nada, pois era suposto que ele estivesse lá para ajudar a salvar vidas. Lin perguntou ao médico qual era a situação e ele disse que já haviam trazido uma pessoa gravemente ferida e outras 5. Shule ouviu a conversa e se ofendeu porque agora só podia observar a margem e não ajudar o seu povo. Então, um controlador de tráfego veio ao hospital e disse que sua filha estava lá porque também a haviam levado e pediu para passar. As pessoas pediam para ele se acalmar e diziam que já era impossível ir até lá porque havia uma operação em andamento e eles estavam ajudando. Shule estava muito nervoso e imediatamente acendeu um cigarro para tentar se acalmar com todos esses problemas que estavam acontecendo. Mas, de repente, uma garota parou atrás dele e não estava contente, dizendo ao senhor que não era permitido fumar nos hospitais. Shule sorriu e perguntou à garota se ela estava com frio e disse que parecia que ela estava vestida muito leve e pediu para ela se vestir. A garota disse que estava bem, mas acrescentou que Shule ainda não podia fumar ali porque era prejudicial. Shule disse que não faria isso novamente e perguntou se ela estava ferida, pois também estava naquele ônibus escolar. A garota disse que estava sentada no fundo, então estava bem e não precisava de atenção médica no hospital, mas de repente ela ficou zangada e disse que suas amigas haviam tido azar porque elas estavam gravemente feridas e os médicos agora estavam operando-as. Shule estava chateado porque crianças inocentes ficaram feridas e disse à garota que estava feliz por ela pelo menos estar bem. A garota se aproximou de seu amigo ferido e pediu para ele aguentar e disse que quando ele melhorasse, sairiam juntos para caminhar pela rua. Shule a olhou e pensou que ela era uma garota muito carinhosa, pois estava muito preocupada com seus amigos e preocupada. Algumas horas depois, Lin saiu da sala de cirurgia e o médico tocou em seu ombro e pediu para ela não se culpar, pois fizeram tudo o que podiam. Lin pediu ao médico para não tocá-la e disse que seu marido estava lá e não queria que ele a visse com outro homem.
Então, Chulé se aproximou deles e disse que estava muito feliz em conhecer sua amiga porque eles estavam ajudando todas as pessoas. O médico ficou nervoso e disse que então iria verificar como as coisas estavam lá e disse que o restante das crianças já haviam sido atendidas. Rapidamente, o médico disse que achava que poderia cuidar do restante sozinho, dizendo a Lin que ela poderia ir para casa e descansar. Ela imediatamente saiu dali, e o humor de Lin caiu imediatamente. Chulé pediu para ela não se culpar e disse que era assim que a vida se organizava, e que não podiam fazer nada. Mas Lin disse para ele calar a boca, e ele concordou com ela, dizendo que só queria que ela não ficasse triste, pois queria salvá-los. Naquele mesmo segundo, os médicos de repente saíram para o corredor e disseram que aquela menina não poderia ser salva e pediram que a levassem para a morgue imediatamente. Chulé a olhou e ficou paralisado de surpresa, não podendo acreditar no que via, e imediatamente ficou muito triste com esse fato. Chulé ficou muito surpreso e percebeu que era a mesma garota, e soube que era ela, e pensou como isso era possível. Chulé imediatamente se levantou e se aproximou dela, mas os médicos pediram para ele se afastar da maca e disseram que não podia tocar no cadáver. Chulé não queria sair dali e acreditar que aquela garota já não estava mais ali, e percebeu que era ela quem havia falado com ele recentemente. Então, Lin também se levantou e perguntou a Chulé o que ele estava fazendo ali, o que aconteceu e no que ele estava pensando naquele momento. Chulé abraçou a garota, mas Lin não a notou, e Chulé estava muito triste porque aquela garota estava chorando e ele queria consertar isso. Mas então, de repente, a garota desapareceu dali e algumas luzes brilhantes apareceram ali, e Chulé pensou que era realmente sua alma. Chulé imediatamente correu dali e pediu para Lin sair de seu caminho, dizendo que estava dizendo a verdade e que ela ainda poderia ser salva. Os médicos queriam impedi-lo, perguntando o que ele estava fazendo, e ele correu rapidamente até ela. Ele colocou sua mão diante dela. Chulé pensou que se ele conseguiu voltar, ela também poderia fazer isso, e ele deveria ter ajudado um pouco e ela teria conseguido. Ele gritou para ela, dizendo que ela precisava voltar, e implorou para que ela acordasse, não tirando as mãos, desejando ajudá-la. Lin disse que ela já estava morta, mas Chulé disse que o tempo para uma possível reanimação ainda não havia expirado, e ele sabia disso. Chulé disse que podia fazer isso, que podia lidar com uma situação assim, mas Lin o empurrou e mandou que se afastasse. Lin ordenou a todos os médicos que levassem a garota de volta ao bloco cirúrgico e tentassem ajudá-la novamente. Lin disse a Chulé que a garota tinha uma ferida no peito e que ele estava pressionando demais, o que poderia prejudicá-la com ações imprudentes. Os médicos a levaram rapidamente de volta ao bloco cirúrgico, e Lin trabalhou duro para ajudá-la, fazendo tudo o que estava ao seu alcance. Lin pressionou seu peito, e ela acreditou nas palavras de Chulé, querendo que ele estivesse certo e que pudessem reviver essa doce menina. Chulé estava muito chateado e pensou que parecia estar errado, que não podiam reanimá-la, e ele estava errado. Os médicos choraram porque não acreditavam que ela pudesse ser salva, perdendo a esperança de um milagre, sentindo pena porque era jovem. Mas, de repente, a mão da garota tremulou, e os médicos ficaram surpresos, dizendo a Diarlin que a mão da garota estava tremendo, que era um milagre, porque ela estava viva. Depois disso, Lin e Chulé estavam exaustos depois de um longo e árduo dia, querendo voltar para casa rapidamente. Lin disse a Chulé que ele nunca lhe disse que podia ressuscitar pessoas, porque era muito interessante e surpreendente. Lin disse que ele agiu como um verdadeiro profissional, com uma educação médica profissional e ampla experiência. Chulé pensou e disse que eles foram ensinados isso quando ele recebeu sua licença, e ele se lembrou de tudo isso e finalmente pôde usá-lo na prática. Mas, de repente, Lin disse que Chulé não tinha direitos, deixando-o nervoso, sem saber como responder a essas palavras dela. Lin agradeceu de qualquer maneira a Chulé por ajudá-la hoje e ser muito gentil e preocupado com a vida dessa menina. Lin disse que eram quase 8 horas e que era hora do jantar, dizendo que iriam para casa e que seus pais já estavam esperando por eles. Chulé pensou em seus pais e pensou que parecia que teria que conhecer os pais dela se não estivesse preparado para isso. Minutos depois, eles chegaram em casa, e Lin abriu a porta da frente, perguntando a Chulé por que ele estava parado lá, congelado. Eles entraram em casa, e Lin cumprimentou sua mãe e seu pai, dizendo que estava em casa e que sentiu muita falta deles. O pai de Lin viu as notícias, dizendo que sua amada filha Lin Banu havia voltado e que também sentia muita falta da mãe Lin. Lin também se aproximou deles, feliz em ver Banu Lin,
dizendo que ela chegou na hora certa, porque o jantar estava quase pronto. Shule ouviu as palavras de seus pais e percebeu que o nome de sua esposa era Banu, finalmente descobrindo o nome da pessoa com quem estava casado. Então, de repente, a mãe olhou ameaçadoramente para Shule, deixando-o paralisado de surpresa, sem entender o que poderia dizer a essa mulher. A mãe chamou todos para o jantar novamente, e o chefe de família se distraiu das notícias, dizendo à sua esposa que já estava indo para a cozinha. E então a irmã Banu desceu do andar superior, dizendo que finalmente iria comer, porque estava com muita fome, já que não comeu nada o dia todo. Shule sentou-se com sua família, sentindo que realmente não era bem-vindo ali, nem mesmo como convidado. Todos estavam jantando, então a mãe de Banu perguntou a Shule se ele realmente achava que eles o tratavam mal e não o respeitavam. Shule disse que não era assim, e sua mãe perguntou por que ele não voltou para casa na noite anterior e o que realmente aconteceu. Então, Lin Banu interveio na conversa, dizendo à sua mãe que já havia dito que Shule estava muito ocupado na livraria no dia anterior. Lin Banu pediu aos pais que simplesmente jantassem e se olharam, sem entender o comportamento de sua filha. A mãe concordou com sua filha, pedindo a todos que jantassem em paz, pedindo a Banu que provasse a carne, dizendo que estava muito saborosa. A mãe disse a Shule que também deixou carne para ele, colocando-a em seu prato, pedindo-lhe para avaliar sua especialidade. Shule quis experimentar a carne, colocando-a na boca, dizendo que estava muito saborosa e que nunca tinha provado nada parecido, mas de repente quase vomitou, cobrindo a boca com a mão, pensando que algo estava errado, e por algum motivo quis vomitar. A mãe de Banu estava muito zangada, batendo na mesa com a mão, perguntando a Shule o que estava acontecendo desta vez e do que ele estava reclamando. Shule pediu desculpas a todos, dizendo que não fez de propósito, e Lin Banu perguntou se ele realmente estava se sentindo mal. Shule pediu à sua esposa que não se preocupasse, dizendo que estava tudo bem, e queria experimentar outro pedaço da carne tenra, mas de repente começou a tossir novamente, espirrando toda a família Banu com sua saliva. Eles sentaram-se, sem entender o que estava acontecendo com ele, e então a mãe de Banu se levantou, querendo gritar com Shule e dizer-lhe tudo na cara. Mas Shule pediu desculpas a todos e correu rapidamente para o banheiro. Sua mãe não teve tempo de lhe dizer nada, olhando para ele surpresa. Lin pediu à irmã para limpar a mesa e preparar macarrão para Shule, para que ele se recuperasse um pouco. E ela concordou com sua irmã. A mãe de Banu disse que Shule era um bastardo insolente e ingrato, que não gastou nem um centavo no casamento e também gastou seu dinheiro na loja. Shule não conseguia entender o que estava acontecendo com ele e por que começou a se sentir mal assim que levava comida à boca. Era estranho. Lin disse à mãe que Shule simplesmente não estava se sentindo bem, mas sua mãe disse que mesmo assim ele estava sendo defendido, e Lin disse que foi ela quem se casou com ele. Lin foi ver Shule para ver se ele estava bem e ajudá-lo se precisasse dela. Lin se aproximou dele, perguntando se tudo estava realmente tão ruim, e ela não entendia porque ele ainda não estava se recuperando depois do jantar. Lin Banu disse que pediu à irmã para fazer macarrão para ele, e ela disse que poderia comer para se sentir um pouco melhor. Shule ouviu, mas continuou vomitando, e Lin perguntou se seria melhor levá-lo ao hospital para poder ajudá-lo. Shule disse que estava tudo bem para ele, e então ele se sentou no quarto e pensou que tudo havia acabado, e agora eles perceberiam que algo estava errado com ele. Mas, de repente, Shule ouviu o som do chuveiro, e decidiu que nem deveria pensar nisso e complicar as coisas. Depois, foram para a cama, e Shule dormiu na cama e Lin Banu no chão, e ele entendeu como era sua ex-vida com ela, e como ele dormia. Shule pensou que isso o fazia se sentir melhor, mas não ficaria desconfortável se dormissem na mesma cama. Mas de repente, Lin Banu acendeu a luz e disse a Shule que ela dormiria na cama e ele dormiria no chão, e ele não entendia o que aconteceu. Shule estava deitado lá e pensou que não tinha sido um dia fácil, mas não entendia porque não conseguia dormir, pois estava muito cansado. Shule segurava sua mão e sentia muita dor, mas não entendia porque de repente sua mão doía, pois não fez nada. Shule foi ao banheiro e de repente olhou para sua mão e notou que as veias estavam inchadas, e não entendia o que era. Shule percebeu que algo estava acontecendo com ele e pensou que talvez fosse uma maldição ou um castigo por algo.
Chulé pensou que era mais provável porque ele voltou ao mundo dos vivos ou porque reviveu aquela garota hoje. Chulé pensou que tudo era assim e usou a força, e agora tinha que pagar por todas essas ações. Então de repente Chulé se lembrou dessa garota do hospital, e que ela lhe aconselhou a parar de fumar no hospital. Chulé percebeu que, de qualquer forma, fez uma boa ação e não se arrependeu, porque se não a tivesse ajudado, não teria sido capaz de esquecê-la. E então, à noite, a irmã de Lin ouviu alguns sons no banheiro e decidiu ver o que estava acontecendo lá e se tudo estava bem. E de repente, quando a irmã de Lin olhou para o banheiro, viu que Chulé estava sentado lá e parecia muito intimidante e malvado. A irmã de Lin ficou muito assustada ao ver Chulé e caiu no chão e gritou alto, surpresa com isso. Chulé também ficou surpreso e se perguntou por que ela estava tão assustada e caiu no chão por causa dele, e o que estava errado com ela. Banu ouviu os gritos, acordou e correu para a irmã e perguntou o que realmente aconteceu e se ela estava bem. Lin Banu viu que sua irmã estava em choque e disse que algo estava errado com ela. Lin estava se perguntando o que havia acontecido com ela e então os pais de Banu também acordaram e, acendendo a luz, perguntaram às filhas o que aconteceu lá e por que ela gritava tão tarde. A mãe de Banu perguntou a Chulé se sua filha mais velha não era suficiente para ele e ele decidiu flertar com sua amada filha mais nova. Lin pediu à mãe que se acalmasse e disse que sua irmã só foi ao banheiro e ficou assustada e nada de errado aconteceu. Seus pais a ouviram e perguntaram se era verdade, porque inicialmente pensaram em algo completamente diferente e tinham maus pensamentos. Chulé, neste momento, olhou para sua mão e percebeu que a dor tinha desaparecido e não sabia por que de repente doeu e a dor também desapareceu. Chulé pensou que estava muito cansado e não queria mais fazer nada e só queria ir para o quarto, deitar-se e esquecer este dia. Chulé se levantou e queria sair do quarto, mas Yi começou a gritar e pediu para ele não se aproximar dela e sair rapidamente de sua casa. Chulé se perguntou se ele era uma espécie de fantasma para a irmã de Lin que queria entrar e ter cuidado e até medo dele. A mãe pediu à filha Yi que contasse o que aconteceu lá e o que Chulé realmente tentou fazer com ela. Yi disse à mãe que não havia nada e que só foi ao banheiro e quando abriu a porta viu que Chulé estava sentado lá na escuridão e ficou assustada. A mãe entendeu o que estava acontecendo e perguntou a Chulé por que ele estava sentado lá na escuridão e realmente pensava que não podiam pagar a conta de luz. Mas de repente, Chulé afastou a mão da mãe de Lin Banu e disse para ela se afastar dele e a chamou de bruxa e pediu para ela se calar. O chefe de família ficou zangado com as palavras de Chulé e disse para ele cuidar de suas palavras, caso contrário, o castigaria e provaria seu poder. Chulé disse a ambos para ficarem quietos, a menos que quisessem que ele pedisse o divórcio de sua filha e se juntasse a seu pai ombro a ombro. Chulé foi para o quarto e fechou a porta atrás dele e queria que todos o deixassem em paz e não o perturbassem com perguntas. O chefe de família estava muito zangado com isso e disse que Chulé era um bastardo ingrato e que ainda assim lhe daria uma lição nesse insolente. Chulé dormiu profundamente e ficou feliz porque realmente ia tirar uma folga do tumulto e do barulho e ganhar forças para o dia seguinte. Lin Banu disse que sua irmã ainda estava muito assustada e que hoje decidiu dormir com ela em seu quarto e acalmá-la. Chulé fingiu que estava dormindo e na manhã seguinte pensou que não conseguia dormir, talvez porque não fosse o dono do corpo. Chulé caminhava pela rua e pensava que ainda precisava pensar na situação com sua esposa porque ainda não tinha muitas coisas claras. Chulé pensou se deveria pedir o divórcio ou simplesmente se mudar, mas sabia que Chulé não tinha um centavo no bolso. Chulé se perguntou quanto tempo poderia aguentar assim e de repente parou em frente ao prédio e percebeu que era um hospital familiar. Chulé pensou que era uma cidade pequena que mesmo vagando sem rumo por ela ainda encontrou o lugar onde costumava trabalhar. Chulé decidiu que pelo menos enquanto estava lá poderia ir lá e pedir aos seus médicos familiares que lhe receitassem pílulas para dormir. Entrou no hospital e olhou para o quadro de honra dos funcionários do mês do departamento, e quando viu sua foto lembrou que este era um lugar de glória. Perambulou pelos corredores do hospital, entrou na sala e lembrou que este era seu antigo departamento onde realmente gostava de trabalhar. Dror Qian estava sentado em seu antigo departamento e perguntou a Chulé se podia ajudá-lo com algo.
mas Chulé saiu silenciosamente de seu escritório. Chulé continuou caminhando pelo hospital e sentiu saudades porque sentia falta dos momentos em que trabalhava lá. Tudo estava bem lá. Seu lembrou como ajudou os pacientes doentes em tempos difíceis e sempre tentou fazer o melhor para ajudá-los a se recuperarem. Lembrou de seus primeiros anos de trabalho neste hospital, quando lhe ensinaram como colocar corretamente uma via intravenosa. Chulé percebeu que os velhos tempos eram os melhores e realmente os sentia falta, e agora vagava sem rumo pelas ruas. Pensou como poderia ter chegado a este ponto porque tudo estava bem para ele e não sabia que seu último dia estava próximo, e de repente Chulé percebeu que tinha vindo à morgue e pensou por que tinha vindo aqui e não conseguia se lembrar do que precisava. Mas de repente Chulé se lembrou que tinha vindo aqui pelo corpo do velho porque lá poderia encontrar alguma pista para si mesmo. Chulé começou a discar os números para entrar na sala de necropsia e percebeu que não tinham mudado a senha. E isso era bom para ele, pois poderia entrar. Chulé entrou na sala de necropsia e se perguntou onde o oficial de plantão tinha ido, e já era hora do almoço quando ele deixou seu posto tão cedo. Chulé ficou parado naquela sala e pensou em como era ótimo estar ali, e essa era uma sensação familiar para ele de seu trabalho anterior. Chulé começou a olhar ao redor da sala e se perguntou onde aquele estranho velho, que tinha tanta influência sobre ele, estava guardado no refrigerador. Chulé decidiu estudar os dados do velho e ficou surpreso ao saber que a família dele já tinha levado o corpo, e ele deveria ter vindo antes. Chulé entendeu que não era mais médico e, portanto, dificilmente teriam dado o endereço da família daquele estranho velho que tão facilmente foi o culpado. E de repente alguém começou a digitar a senha e abrir a porta da sala de necropsia, e Chulé percebeu que alguém estava entrando lá, e era Yi. E então apareceram na sala os médicos carregando o cadáver em uma maca e conversando entre si sobre assuntos médicos. Chulé conseguiu se esconder deles e entrou no refrigerador e fechou a porta lá, e houve um silêncio sepulcral na sala de necropsia e os médicos não descobriram nada. Chulé estava dentro do refrigerador e pensou que os médicos já deveriam ter ido embora porque ele já havia parado de ouvir suas vozes lá fora. E então de repente Chulé se sentiu estranho porque se sentia muito confortável por dentro e era agradável para ele estar lá e não iria. Chulé pensou, quem poderia ter pensado que entre um monte de cadáveres ele se sentiria melhor do que na família com quem vivia na mesma casa. Chulé pensou em como estava cansado porque ainda não tinha dormido nenhuma vez desde que voltou à vida, e começou a fechar os olhos. E de repente, depois de alguns minutos, Chulé abriu os olhos e se perguntou se tinha dormido lá e durante esse tempo ficou completamente congelado. E então de repente algo começou a acontecer em sua mão, e Chulé se perguntou se o frio estava fluindo para ele, e era muito estranho. De repente, depois de alguns segundos, Chulé não conseguia entender o que tinha acontecido e percebeu que já não sentia frio naquele lugar. Chulé abriu a porta do refrigerador e olhou ao redor da sala, e percebeu que parecia que não havia ninguém lá que pudesse sair dali. Chulé queria sair rapidamente de lá, mas de repente começou a tocar uma espécie de melodia, e ficou surpreso e se perguntou o que poderia ser. E então Chulé percebeu que era seu telefone tocando no bolso e algum contato salvo em seu telefone, enquanto um homem gordo o chamava. Chulé respondeu a esse homem e pensou, quem poderia tê-lo chamado porque ele não sabia nada sobre os conhecidos dele. E então de repente o homem sussurrou para Chulé que os produtos haviam chegado e que tudo estava pronto e que ele queria se encontrar com ele para discutir o assunto. Chulé ficou paralisado de surpresa e não entendeu de que produtos estavam falando, o que esse homem queria dizer e o que ele estava fazendo. Chulé pediu um táxi imediatamente e chegou ao local de encontro, onde já o esperavam duas pessoas sentadas em um canto e fumando cigarros. Chulé saiu do táxi e se aproximou de um deles e o homem o chamou de chefe e disse que estavam esperando por ele e ficaram felizes em vê-lo lá. O homem disse ao chefe de Chulé que agora o levaria ao lugar onde o homem que queria falar com ele estava esperando. Eles entraram no prédio e Chulé viu um homem sentado lá bebendo várias bebidas alcoólicas e esperando que ele aparecesse. O homem olhou para Chulé e disse que finalmente ele havia aparecido e que estava feliz em vê-lo depois de longos e difíceis minutos de espera. Chulé não falou nada e perguntou onde estavam os produtos e disse ao homem para mostrá-los para que ele pudesse avaliar a qualidade.
O homem sorriu e disse que reconheceu imediatamente o bom Chulé, que sem mais delongas sempre ia direto ao assunto. O homem deu um tapinha no ombro de Chulé e depois pediu que ele o seguisse e disse que agora mostraria os produtos para ele. Chulé entrou na sala e ficou paralisado de surpresa e pensou que Chulé acabou sendo um esperto idiota e agora percebeu que Chulé era apenas um parasita que vivia à custa de sua esposa, mas conseguiu organizar secretamente um negócio clandestino. Chulé disse que isso bastava e acreditava que as vendas seriam realizadas não apenas na cidade de Tom, mas também em outros lugares. O homem disse que Tom City era apenas o primeiro passo e que em breve queriam entrar em todo o mercado de Xangai e tomar posse dele. O homem disse que tinham que se apressar e ganhar dinheiro com os produtos. Ele abriu a manta e pediu a Chulé para avaliar a qualidade e quando o homem abriu completamente a manta, Chulé ficou paralisado de surpresa e não conseguia acreditar no que via porque de repente ele viu discos pirateados na frente dele, eram os seus produtos, e pensou que estava pensando em coisas completamente diferentes. Chulé ficou surpreso e perguntou ao homem se esses discos pirateados eram realmente seus produtos, e o homem perguntou o que ele queria dizer com isso. Chulé pediu para mudar de assunto e disse que queria sair e quanto dinheiro ele poderia conseguir. O homem ficou chocado com essas palavras e Chulé disse que havia entendido certo porque este negócio ia contra seus princípios, então ele não queria mais fazê-lo. O homem concordou com Chulé e disse que sempre fora um homem de princípios e por isso o respeitava muito como um homem honesto. O homem pediu permissão para calcular os números e disse que a quantia era aproximadamente 20 mil. Levando em consideração todos os gastos, Chulé disse ao homem que então simplesmente os levaria porque precisava urgentemente de dinheiro para suas despesas pessoais de emergência. Depois disso, Chulé imediatamente comprou um refrigerador com esse dinheiro e organizou a entrega, e por esse dinheiro seu pedido foi entregue instantaneamente. Chulé mal arrastou o refrigerador para a loja e ficou feliz por ter conseguido comprar o que havia planejado há muito tempo e parar de pedir dinheiro emprestado. Chulé estava muito cansado e pensou que agora finalmente poderia dormir bem porque parecia que não tinha dormido o suficiente. E então de repente Chulé viu Linai e se perguntou o que ela estava fazendo ali e por que tinha vindo tão cedo. Lin perguntou a Chulé com o que ele estava tão ocupado no porão e estava interessada em saber imediatamente. Chulé não pensou muito e disse que estava lá porque queria privacidade para resolver alguns assuntos pessoais. Deixado livros lá que ela acreditava e não fez mais perguntas. Lin Banzu disse que seu turno já havia terminado e Chulé concordou com ela, dizendo que era ótimo que ela estivesse livre. Chulé pensou sobre isso e não conseguiu entender ao que ela se referia e o que realmente queria dizer com isso, porque sabia que ela tinha vindo por uma razão. Lin disse que a garota havia acordado e seu pai chamou sua equipe para jantar em um restaurante e ele poderia se juntar a eles. Chulé recusou sua oferta e disse que não estava com fome e não queria ir lá e simplesmente sentar e não fazer nada. Lin concordou com ele e perguntou se ele voltaria para casa hoje porque estava interessada em saber sobre os planos noturnos de Chulé. Chulé pensou porque ela precisava dele lá, porque até mesmo dormiam separados, e disse a ela que não viria e que tinha muito trabalho. Lin entendeu e disse que então iria de lá porque tinha muito o que fazer hoje e estava com pressa para chegar a alguns lugares. Quando Lin estava prestes a sair dali, ouviu um rugido e de repente se virou e notou que Chulé estava caído no chão. Lin se aproximou dele e perguntou se ele estava bem, o que aconteceu e se ele precisava de ajuda. Chulé começou a recobrar o sentido e disse que estava tudo bem, apenas que ele queria comer e estava com muita fome porque não tinha comido nada. Eles foram juntos a um restaurante para que Chulé finalmente pudesse comer e recuperar suas forças porque não havia comido nada durante todo esse tempo. Lin olhou para Chulé, que estava sentado sem humor, e perguntou se tudo estava bem e pediu para ele não esconder nada. Lin Banzu sugeriu que talvez ainda fossem ao hospital, onde médicos experientes poderiam oferecer ajuda profissional. Chulé pediu que ela se acalmasse porque estava tudo bem e pensou que finalmente poderia dormir bem e resolver esse problema. Chulé pensou que só precisava resolver o problema da comida e o garçom se aproximou deles e disse que podiam experimentar a sopa de ameixa azeda. O garçom disse que se eles não estivessem com apetite, essa sopa poderia ajudar. Chulé decidiu experimentar essa sopa de ameixa azeda porque parecia bastante apetitosa e rica em calorias. E então,
De repente, Chulé experimentou essa sopa e ficou paralisado de surpresa porque experimentou sensações que nunca antes havia experimentado. Chulé começou a tossir sem parar e Lin Banzu perguntou se estava tudo bem e se ele não tinha gostado dessa vez. Chulé disse que essa sopa estava muito ácida e não conseguia comê-la, e já se arrependia de tê-la provado e apreciado. Então o garçom se aproximou dele e pediu desculpas pela espera, e disse que estavam prontos e que tudo estava delicioso. O garçom disse a Chulé que a sopa de ameixa deveria ser bebida lentamente, colher por colher, e então se poderia sentir o verdadeiro sabor. Lin Banzu olhou para o prato e disse ao garçom que os fideus pareciam ter se desmanchado um pouco e amolecido. O garçom disse que não era o caso, que tudo estava conforme o planejado, mas Chulé o tranquilizou e disse que tudo estava bem. Chulé começou a mexer na comida e pensou que mesmo que isso não o ajudasse, ele teria que ir ao hospital para descobrir o que estava acontecendo. Chulé queria que seu corpo aceitasse esses miojos porque, caso contrário, teria que ser colocado em uma veia intravenosa no hospital para limpar seu corpo. E então, de repente, Chulé levantou o prato até o final e começou a beber rapidamente a sopa de ameixa e a sonhar com o quanto ele gostaria desse prato. Depois de alguns segundos, Chulé esvaziou o prato de sopa e realmente gostou de tudo e ficou satisfeito com esse delicioso prato. Depois disso, ele começou a comer os miojos e percebeu que também estavam saborosos e começou a comer rapidamente toda a porção para que o prato não esfriasse. Chulé se sentiu desconfortável e Lin e o garçom ficaram surpresos e olharam para Chulé e não entenderam o que aconteceu e parecia que ele rapidamente comeu tudo. O garçom perguntou a Chulé se ele queria mais, mas ele agradeceu pelo delicioso prato e recusou a adição, e estava cheio. Ele estava muito feliz por Chulé ter gostado de tudo e pediu que voltasse para comer mais pratos deliciosos e retirou os pratos. Ele perguntou à querida se ela havia terminado de preparar a massa na cozinha e disse que ainda tinham muitos pedidos para entregar. Chulé olhou para o garçom sem tirar os olhos dele e pensou em tudo no mundo porque estava feliz em estar deliciosamente alimentado. Lin perguntou a Chulé se ele realmente gostava desse tipo de garota, como essa garçonete que ele estava olhando. Chulé disse que não gostava desse tipo de garota e pensava que ela gostava, mas ela se recusava a compartilhar a cama com ele. Lin ouviu e perguntou a Chulé se ele iria para casa hoje, e ele recusou sua oferta novamente. Lin se levantou e disse que era hora de ela ir embora e pediu a Chulé que a ligasse se precisasse dela ou se estivesse se sentindo doente. Chulé perguntou ao garçom quanto ele cobrava, mas o homem sorriu e disse que eram vizinhos e que não precisava pagar. Chulé perguntou se sua esposa se oporia e o homem disse que simplesmente não contariam a ela e que seria um segredo. E então, de repente, Chulé disse ao homem que sua esposa era muito bonita e ele entendeu à primeira vista ao olhá-la. O homem ficou surpreso com estas palavras sobre sua esposa e pensou que Chulé tinha mudado de alguma forma durante esse tempo. Chulé disse que sua esposa tinha boas curvas, era sexy e facilmente podia enlouquecer os homens com sua beleza. Chulé disse ao homem que ele tinha sorte de ter uma esposa tão bonita, já que era difícil encontrar garotas comparáveis a ela na cidade. Chulé disse ao homem que talvez ela fosse boa demais para ele, porque não era diferente dos outros. O homem disse que talvez fosse assim, que nem mesmo sabia o que ela via nele e agradecia por ela aguentá-lo. Chulé pediu ao homem que permitisse que ele passasse o fim de semana com sua esposa e que a tomasse emprestada para se divertir. O homem disse que esperava que fosse uma piada, porque ele já tinha ultrapassado todos os limites e se metido em problemas. Chulé pediu que ele não ficasse bravo e disse que talvez ela não se importasse e queria que ela saísse e expressasse seu desejo. O homem apertou os punhos e pediu a Chulé que não o obrigasse a fazer isso e disse que ele mesmo seria o culpado se ele se machucasse agora. Chulé sorriu e disse que só pediu que ele a chamasse lá, que não havia nada complicado ou incomum nisso. O homem disse a Chulé que ele mesmo havia pedido e que agora seria responsável por suas palavras e não sairia dali. Mas de repente Chulé se levantou rapidamente de sua cadeira e se dirigiu à cozinha, e quando abriu a colcha, descobriu que estava certo o tempo todo. Chulé viu lá uma garota que parecia um traje que podia ser colocado e tirado, e sua suposição estava correta. Então o homem se acalmou e perguntou a Chulé como ele descobriu isso e queria ouvir a verdade porque estava muito interessado. Chulé disse que primeiro deveria entrar em contato com sua forma original e se perguntava quem teria que estar tão entediado para montar um espetáculo assim. O homem sorriu e de repente começou a abrir seu corpo e sair dele como se estivesse usando algum tipo de traje. E então,
De repente, um cara novo com cabelos compridos apareceu na frente de Chulé e segurou o rosto do homem em sua mão como uma espécie de garoto misterioso. O estranho se sentou em uma cadeira e disse que estava interessado em saber como Chulé descobriu, pois era impossível fazê-lo. Chulé disse que o estranho não era um deles e disse que simplesmente era muito observador e notou um par de coisas estranhas. Chulé disse que, embora suas mãos fossem de tamanhos diferentes, suas unhas eram iguais, e ele notou esse detalhe e adivinhou que algo estava errado. Chulé contou ao estranho tudo o que queria saber e disse que agora era sua vez e perguntou o que diabos estava acontecendo ali. Então, de repente, o estranho pegou a mão de Chulé e a colocou no peito e disse que a técnica do casco humano era uma técnica criada por seus antepassados. O estranho disse que, por muitas gerações, ninguém conseguiu praticá-la até que ele próprio adotasse essa técnica de seus antepassados. Chulé ficou surpreso porque percebeu que o estranho não tinha ossos e que se tratava de uma doença sistêmica chamada osteomalácia. O estranho ficou surpreso por Chulé poder identificar imediatamente uma doença genética tão rara. O estranho disse que a maioria de seus antepassados não conseguia praticar essa técnica porque não estava doente, ao contrário dele. Chulé perguntou ao estranho qual era o seu nome e ficou interessado em saber o nome de uma pessoa com habilidades tão raras. O estranho disse que se chamava Suki e que podia chamá-lo pelo nome sempre que quisesse, pois estava feliz com sua companhia. Chulé queria perguntar a Suki quem eram as pessoas que ele fingia ser, e descobriu que eram seus pais naturais. Chulé disse que acabará de ligar para sua mãe e pedir desculpas a Suki por suas palavras anteriores. Suki pediu que ele não se preocupasse e disse que não estava zangado, mas perguntou o que ele queria dizer com nenhum deles. Suki perguntou a Chulé se ele os tinha visto, e Chulé pediu que ele esquecesse e disse que ele próprio era um. Mas de repente, King Langan começou a rir sem parar, e Chulé ficou surpreso, pensando que havia dito algo engraçado. Chulé quis voltar ao assunto das fantasias e perguntou se era verdade que eram feitas de pele humana ou apenas pareciam. Mas King Langan apenas sorriu e disse que era apenas pele de peixe e tinta, mas era muito realista. Chulé perguntou por que ele precisava de uma loja de fideus, pois ouviu dizer que as pessoas estavam dispostas a pagar muito dinheiro por essas coisas. King Langan disse que não precisava e que não queria usar a herança de seus antepassados para ganhos e outros propósitos. King Langan disse que, além da demolição da antiga propriedade da família, recebeu uma compensação de mais de 20 casas. Chulé pensou que era desonesto, pois em uma vida anterior ele trabalhou dias inteiros em um hospital para ganhar dinheiro. Chulé tocou no ombro de King Langan e disse que estava feliz por tê-lo conhecido, mas já era hora de ir embora porque tinha coisas a fazer. Chulé percebeu que King Langan era suave como um pedaço de algodão e que sua pele era suave, e que poderia fazer um bom travesseiro macio. Então, de repente, Chulé saiu correndo do café, gritando, e King Langan olhou para ele surpreso, sem entender por que ele fez isso. E de repente, King Langan olhou para a fantasia e perguntou à sua mãe o que ela achava. Parecia que Chulé realmente acreditou na história dele. Chulé pensou que o compartimento refrigerado estava pronto, mas ainda precisava decidir algo sobre esta loja, pois não duraria muito tempo assim. Chulé pensou e decidiu que primeiro precisava de um letreiro com o nome e precisava de algo mais atraente e bonito. Chulé foi a um lugar para melhorar tudo em sua loja de livros, pois achava que muitas coisas lá estavam obsoletas há muito tempo. Chulé chegou a um lugar e o funcionário olhou e perguntou ao cliente como poderia ajudá-lo e o que estava procurando. Chulé disse ao funcionário que queria projetar um letreiro para sua loja, para que estivesse na moda e atraísse as pessoas da rua. Mas o funcionário se desculpou com Chulé e disse que não faziam mais isso e que agora vendiam velas e incenso. Chulé disse que era uma pena, pois se lembrava de que costumavam fazer excelentes letreiros lá e sabia disso quando trabalhava no hospital. Mas o funcionário disse que tinham alguns letreiros prontos e que se algo gostasse, poderia comprá-los a um preço baixo. Chulé decidiu olhar para esses letreiros e viu palavras como toda a sua vida é pré-determinada, e achou interessante. O vendedor disse a Chulé que poderia dar 200 por cada um, e que poderia levá-los agora, pois não precisavam desses letreiros. Ao mesmo tempo, o rapaz percebeu que Chulé havia comprado letreiros, mas tinha as mãos ocupadas e não conseguia abrir a porta do táxi. Ele lutava com isso o tempo todo, e então de repente King Lang se aproximou de Chulé e perguntou se ele precisava de ajuda, e Chulé disse que não recusaria.
King Lang o ajudou a levar os letreiros para a loja e, depois de pendurá-los lá, disse a Shule que tudo parecia ótimo e elegante. King Lang olhou para os letreiros e disse que se sua memória não falhasse, então essas eram linhas dos contos de fadas do escritor Jia Olan. King Lang disse que se referem a ouvir sua história, mas não a levem a sério, pois ele também a ouviu de outra pessoa. Mas de repente, Suki disse a Shule que parecia que esses letreiros não ajudariam sua loja de forma alguma, advertindo as pessoas contra esses monstros. Tendo terminado sua história, seu Kinglan começou a sair dali e Shule notou que seu humor decaiu repentinamente naquele momento. Shule finalmente exalou e disse que estava contente por ter terminado com esses assuntos e que agora podia descansar tranquilamente à parte. Shule estava muito cansado depois de um dia difícil e decidiu que precisava tirar uma soneca, pois sua energia e forças estavam se esgotando. Shule subiu para o quarto onde estava o refrigerador e, ao abri-lo, percebeu que era exatamente o que precisava. Shule se meteu no refrigerador e pensou que agora poderia dormir um pouco e recuperar as forças para continuar criando milagres no mundo. Sentindo-se animado, foi até a loja de macarrão e notou que muitos mensageiros estavam chegando lá e tinham muitos pedidos. O rapaz se perguntou por que Shule ainda era um tolo e por que abandonou esses livros, pois precisava abrir sua loja de macarrão. Shule fumou um cigarro e, refletindo, percebeu que se lembrava de que foi incendiado no Dia da Criança e que agora estava quase no Festival da Primavera. Shule percebeu que já haviam se passado 6 meses e nem teve tempo de piscar os olhos e percebeu que todos viveram para acabar em um cemitério, e então Shule foi abordado por King Lang, que lhe perguntou se realmente não iria para casa durante as férias, pois esta era uma grande ocasião. Shule disse que notou que King Lang também não estava com muita pressa de sair dali e realmente também não queria ir para casa. King Lang disse a Shule que já havia dito que tinha mais de 20 casas e para qual deveria ir. Shule voltou para a livraria e pensou que talvez devesse visitar aquele orfanato e levar um pouco de alegria para as crianças pobres. Um homem entrou na loja e perguntou a Shule se estavam abertos e se podia ler ali por algumas horas. Shule disse ao homem que ele poderia ir lá e disse que não tinham preços definidos e que ele poderia pagar o quanto quisesse. O homem agradeceu a Shule por tanta hospitalidade, sentou-se em um canto da livraria e começou a procurar um livro interessante para ler. Mas de repente, quando o silêncio tomou conta da loja, a porta se abriu e muitas pessoas vestidas como aquele homem entraram. O homem cumprimentou seus companheiros e disse que finalmente tinham chegado, pois ele já estava começando a se preocupar com seu povo. O homem cumprimentou Shule e disse que também queriam se sentar na livraria e ler um livro em silêncio. Shule ficou surpreso, pois não esperava que houvesse tanta gente naquele dia, e se perguntou se era um sinal de que estava atraindo essas pessoas. Passaram-se algumas horas e as pessoas estavam sentadas em silêncio, lendo livros e não se distraindo da leitura, ocupadas com seus próprios assuntos. E então, de repente, após alguns minutos, King Lang entrou na loja e disse a Shule que estava cheio hoje e que era ótimo. King Lang trouxe macarrão para Shule e perguntou às pessoas que estavam lendo se gostariam de tomar um lanche, pois havia uma excelente cafeteria nas proximidades. As pessoas ficariam felizes em comer, mas disseram que agora todos haviam esquecido suas carteiras e por isso tinham que desistir. King Lang pediu que não se preocupassem e disse que eram férias e que ainda estavam trabalhando e que precisavam cuidar deles. Os homens ficaram encantados e desejaram felicidade a King Lang no próximo ano, dizendo que suas palavras eram alegria para eles, como mel. Shule estava comendo macarrão e pensou que King Lang havia esquecido de trazer sopa de ameixa azeda hoje, e sem ela não poderia comer nada. Depois do jantar, Shule se aproximou dos leitores, deu-lhes um cigarro e pediu que se sentissem em casa e lessem todos os livros para a saúde. Todos saíram para fumar e Shule sentiu curiosidade e perguntou se realmente não iriam para casa nas férias. O homem disse que não tinham tempo para férias, pois estavam trabalhando para enviar mais dinheiro para suas famílias, mas não estavam desanimados. Eles sorriram e disseram a Shule que precisavam ler alguns livros e fumar de vez em quando. O homem perguntou a Shule se ele também não voltaria para casa, e ele disse que havia brigado com sua esposa e não tinha vontade de voltar. Os homens disseram que respeitavam sua escolha e, de repente, um carro parou em frente a eles e alguém chamou Shule para ir para casa.
Shule caminhou até o carro e viu que Yui estava sentada no banco de trás e pediu a Shule que entrasse no carro para poderem ir para casa. Shule disse que tinha visitas e se perguntou se ela realmente pensava que ele voltaria a se envolver nesse ninho de víboras venenosas. Shule pensou que nem mesmo dormia na mesma cama que sua esposa e era estranho e não queria nem pensar naquela casa. Mas Shule se perguntou por que estava pensando nisso de novo, pois ela nem mesmo era sua esposa e mal conhecia essa dama neste mundo. Yui ficou brava e perguntou o que havia de errado com aquele idiota de Shule, que estava falando o tempo todo, e que tipo de homem era ele. Ela pediu à sua irmã que se acalmasse e disse que já era hora de voltarem, pois seus pais provavelmente já estavam esperando por eles em casa. Yui disse à sua irmã que ainda voltaria lá mais tarde e que Shule nunca mais a incomodaria tarde da noite como de costume. Lim Banku disse que é claro que ele iria, pois afinal de contas, era sua esposa e sempre deveria cuidar de seu marido. As irmãs partiram de carro e Shule as olhou e perguntou aos homens se sua esposa era uma beleza incrível. Os homens concordaram com ele e disseram que ele tinha muita sorte de tê-la e que deveria procurar essas belezas, pois eram raras na cidade. E então King Lang se aproximou deles e disse que havia trazido arroz com carne de porco cozida e pediu que fossem comer antes que esfriasse. As pessoas agradeceram a King Lang e disseram que ele era muito gentil e que já haviam discutido isso e que precisavam se ajudar mutuamente. Então, todas as pessoas se sentaram na livraria e jantaram, achando que era uma refeição incrivelmente deliciosa que nunca tinham experimentado antes. Então, um deles disse que já era hora de encerrar o dia e pediu a todos que limpassem o que sujassem e depois fossem embora e voltassem ao trabalho. Shule acompanhou as pessoas até a saída e elas disseram ao senhor que estavam indo trabalhar e agradeceram por toda a sua gentileza naquele dia. Shule disse que não havia necessidade de agradecer, pois ele próprio estava feliz com aquela companhia e tiveram uma conversa de coração para coração e então saíram dali. Shule foi para o café de King Lang e perguntou se deveria cuidar dos ashis, pois estavam acabando rapidamente. King Lang disse que iria buscar alguns ashis e continuou lendo as notícias sobre o grande incêndio e sobre heróis realmente fortes. O jornal continha as últimas e mais interessantes notícias que estavam acontecendo na cidade e algo chamou a atenção de Shule. O jornal afirmava que na quinta-feira passada houve um incêndio em um prédio de apartamentos na cidade de Tune e foi difícil apagá-lo, mas 5 trabalhadores da construção civil próximos não temeram o incêndio e salvaram mais de 20 pessoas. Mas eles mesmos não conseguiram sair de lá. King Lang olhou para os pratos de comida que estavam intactos e Shule desejou uma viagem bem-sucedida aos heróis e se sentiu muito triste com isso. Neste momento, começou um feriado na cidade de Tom e as pessoas começaram a lançar fogos de artifício, e Shule não conseguia tirar os olhos desse espetáculo. Shule olhou para isso e pensou que o festival da primavera havia começado e todos os residentes estavam celebrando alegremente e felizes. Então começou a chover, e Shule olhou para a rua e pensou em todos os eventos que lhe aconteceram e lembrou-se de seu passado. Mas de repente, Lin Banzi ligou para ele e perguntou a Shule se o estava incomodando e se ele estava dormindo no trabalho àquela hora. Shule disse a Banzi que estava acordado e se perguntou se ela realmente pensava que ele atenderia sua ligação se estivesse dormindo no trabalho naquele momento. E de repente, após alguns segundos, Lin Banzi apareceu na loja e Shule ficou surpreso, pois não esperava vê-la ali. Shule rapidamente preparou chá para ela e perguntou à sua esposa por que ela estava ali e se seus pais eram contra, e se estavam loucos. Lin Banzi apenas assentiu com a cabeça e Shule não sabia o que fazer, pois de alguma forma precisava iniciar uma conversa com ela sobre qualquer assunto. Shule não sabia o que fazer, pois em sua vida passada nem mesmo tinha uma namorada, muito menos esposa, e não sabia como se comunicar com ela. Então, uma ideia veio à sua mente, e ele perguntou à sua esposa se talvez pudessem dar um passeio, pois lá fora havia ar fresco e um clima agradável. Banzi ficou surpresa e disse que estava chovendo, mas Shule disse que era apenas uma chuva leve e que estava tudo bem. Do lado de fora, estava chovendo muito, e Lin Banzi ficou surpresa e perguntou a Shule se ainda podia se esconder sob um guarda-chuva. Shule recusou a oferta e disse que correria até o ponto de ônibus e se abrigaria lá da chuva, pois não estava com frio. Eles chegaram ao ponto de ônibus, e Shule pensou que tudo era culpa do idiota que ele era, e que somente ele era culpado. Shule acendeu um cigarro e perguntou a Lin Banzi se ela veio de carro, como chegou à loja, e se foi difícil para ela. Lin Banzi disse ao marido que pegou
pegou um táxi e perguntou a Chulé se ele estava certo de que estava tudo bem, e por que de repente estava fazendo essas perguntas. Chulé disse que estava tudo bem e pediu à sua esposa que permitisse que ele a levasse de volta para que ela não se preocupasse. Chulé pegou um táxi e acompanhou Lin Banzi para casa, e disse que agora não estava mais preocupado e estava completamente tranquilo com relação a ela. Mas de repente, Chulé parou perto da casa e disse que não iria mais longe, e ela ficou surpresa e perguntou por que ele não entrava. Chulé disse a Banzi que um dia eles deveriam se encontrar e discutir seriamente todos os seus problemas e chegar a um acordo. Mas de repente, Lin Banzi parou perto da casa e pediu desculpas a Chulé, mas ele não entendeu por que ela fez isso. Chulé ficou surpreso e não entendeu por que ela estava pedindo desculpas, pois ela não tinha culpa de nada. Mas então, de repente, Chulé abraçou Lin Banzi por trás e pensou que não estava controlando seu corpo e que talvez fosse o próprio Chulé. Lin Banzi ficou muito surpresa, e Chulé disse a ela que sempre se perguntou se havia outra pessoa em seu coração e queria saber. Lin Banzi ficou em silêncio por alguns segundos e de repente disse a Chulé que ele estava certo e que ela tinha outra pessoa além dele, e isso era notícia para ele. Chulé disse a Banzi que a entendia e imediatamente soltou sua mão e se afastou dela alguns metros, paralisado pela surpresa. Lin Banzi pediu desculpas por toda a dor que causou a ele e por todos os outros pecados que cometeu no passado. Chulé disse que não precisava se desculpar, pois ela era sua esposa, e ele a respeitava muito e não queria ouvir tantas desculpas. Lin Banzi disse a Chulé que mais tarde daria mais dinheiro para sua loja para que ele pudesse promovê-la mais. Chulé agradeceu novamente, e Lin Banzi disse que iria para casa, pois seus pais já estavam esperando e estavam preocupados com ela. Então, de repente, o telefone de Chulé tocou, e o motorista do táxi em que estavam ligou e disse que tinha notícias para eles. O taxista disse a Chulé que sua acompanhante havia esquecido sua bolsa em seu carro e agora voltaria para entregá-la. Chulé agradeceu ao taxista, e o taxista disse que não foi difícil para ele e pediu a Chulé para verificar se tudo estava no lugar. Chulé disse que agora abriria a bolsa e verificaria tudo, como ele fez antes, e pediu para garantir que nada estivesse faltando e que tudo estivesse no lugar. Ao abrir a bolsa, Chulé de repente notou a carteira de Lin Banzi, valiosa para ele, e ao abrir sua carteira, Chulé ficou paralisado pela surpresa ao ver uma fotografia em que estava com ela. O taxista perguntou se estava tudo bem, e disse que não mexeu em nada, e Chulé disse que estava tudo em ordem e pediu para dirigir com mais cuidado. Chulé olhou para a foto de Lin junto com ele e percebeu qual era o problema e agora tudo ficou claro. Ele se lembrou de que, há 5 anos, um médico veio até ele e pediu para ele levar os estagiários para uma ronda e mostrar-lhes tudo no hospital. O médico perguntou se ele estava livre, porque tinha um assunto urgente para ele. O médico perguntou se ele poderia levar os estagiários para uma ronda e mostrar-lhes tudo no hospital, e ele disse que tudo ficaria bem. Ele pediu ao colega para esperar um segundo e de repente notou uma jovem estagiária e ficou paralisado de surpresa. Era Lin Banzi, e ela estava muito envergonhada por um médico como ele lhe dar atenção, e estava envergonhada. Ele sorriu e pensou que ela tinha crescido para se tornar uma beleza, e então era apenas uma nova estagiária sem experiência e era bonita. Chulé sorriu e não conseguia acreditar, pois descobriu que foi traído, e por outro lado, era muito engraçado. Ele bateu no peito e disse a Chulé que a partir daquele dia se tornaram irmãos e que ele não deveria se preocupar com mais nada. Lin Banzi levantou a cabeça e disse a Chulé que cuidaria de Lin Banzi e faria de tudo para fazê-la feliz. Ela observou os fogos de artifício e disse a Chulé que protegeria e ajudaria sua esposa em vez dele, e que ele podia ficar tranquilo. Chulé chamou Lin Banzi e disse que ela havia esquecido sua bolsa no táxi, e ele a traria imediatamente. Chulé rapidamente entregou a bolsa, e Lin Banzi agradeceu sua gentileza, e ele simplesmente se despediu dela e voltou aos seus negócios. Chulé queria chamar um táxi, mas não havia nenhum motorista livre, pois já era tarde e todos estavam dormindo há muito tempo. Chulé percebeu que não deveria ter deixado o taxista ir, pois como ele poderia encontrá-lo agora na noite do Festival da Primavera. Então, Chulé decidiu que não deveria ficar ali esperando um táxi e decidiu caminhar para não perder tempo. Mas então,
Quando Chulé vagava pelas ruas, percebeu que estava sozinho e que talvez não devesse ter deixado o taxista partir, pois agora estava perdido na noite do Festival da Primavera. Na noite, um carro parou repentinamente na frente dele e o motorista perguntou se poderia levá-lo. Chulé ficou nervoso e o motorista pediu que não se preocupasse, dizendo que não cobraria muito pelo trajeto e que seria rápido. Chulé entrou no carro e pensou que era completamente novo e ainda podia sentir o cheiro dos assentos de couro, além de estar limpo. Chulé achou estranho ver alguém dirigindo um carro novo, especialmente um bom modelo. O motorista deu um cigarro para Chulé e perguntou se não era segredo porque estava dirigindo tão longe do centro altas horas da noite. Chulé acendeu um cigarro e quis ouvir respostas para suas perguntas. Chulé disse ao motorista que tinha uma loja ali e estava indo para lá, dirigindo pela cidade à noite. Chulé disse ao motorista que seu sotaque não era local e perguntou se ele era de fora. O motorista disse que estava certo e que veio de Rom para trabalhar, algo que alarmou Chulé. Chulé perguntou se ele voltaria para casa durante as férias e pensou que o motorista tinha um cigarro insípido que sabia a água. O motorista disse que sua esposa estava em casa com as crianças e achou que estavam melhor sem ele, preferindo ganhar mais dinheiro para eles. Chulé disse que era ótimo e perguntou se acabará de comprar um carro. O motorista disse que seu filho lhe deu este carro. Chulé ficou surpreso e disse que o filho dele devia ter sido muito bem-sucedido considerando a idade que tinha o pai. O motorista sorriu e disse que seu filho era um bom rapaz e sempre o ajudava em tudo, dando-lhe tudo o que precisava. Chulé achou estranho, pois porque ele trabalharia tanto, mesmo em feriados, se seu filho pudesse lhe comprar um carro? O motorista disse a Chulé que agora estava cada vez mais difícil ganhar dinheiro e que para algumas pessoas era difícil até mesmo sustentar a si mesmas. Chulé interrompeu o motorista e disse que não concordaria com ele, pois sempre poderia encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. O motorista disse que tinha 3 filhos em casa e que sua educação não era barata. Ele trabalhava durante o dia e sempre enviava dinheiro para eles. Chulé ouviu o motorista e pensou que eram cigarros muito estranhos e que nunca tinha fumado aqueles antes. O motorista disse que trabalhava à tarde e todas as noites falava com eles pelo Skype. Ele achava ótimo e se alegrava em ver seus rostos todos os dias, até mesmo na tela, o que o ajudava a não sentir falta deles. O motorista disse a Chulé que às vezes estava tão cansado de tudo que nem conseguia comprar cigarros melhores porque não tinha dinheiro. Chulé percebeu que o motorista tinha muito amor por sua família. De repente, a cinza do cigarro caiu, e Chulé ficou paralisado de surpresa ao ver que o cigarro tinha feito um buraco no carro. Ele se surpreendeu ao ver isso e pensou como era possível. Chulé percebeu que não era a qualidade do carro e achou estranho e inexplicável. Ele percebeu e se lembrou das palavras do motorista de que seu filho lhe deu um carro e ficou surpreso com isso. Chulé percebeu que o filho do motorista incendiou o carro de papel quando seu pai estava dentro, e então tudo ficou claro para ele, mas ele pensou que era misticismo. Chulé percebeu que isso explicava os cigarros insípidos do motorista e até sentiu pena dele, pois parecia não saber de nada. Chulé pensou que, para ser honesto, ele nem percebeu que o motorista não estava totalmente vivo, o que inicialmente pareceu estranho para ele. Chulé não sabia o que fazer, pois ele também estava completamente vivo. Ele não sabia o que dizer ao motorista ou como interrogá-lo. Ele pensou que não precisava de problemas adicionais e só queria chegar em casa e deitar sem dor de cabeça. Afinal, de qualquer forma, ele foi capaz de ferir até mesmo aquela garota sem rosto no lago. E algum fantasma dificilmente poderia fazer algo contra ele. Mas de repente tudo começou a pegar fogo debaixo dos pés de Chulé, e ele não entendia o que estava acontecendo ali e por que o carro estava pegando fogo de repente. Então, de repente, uma luz brilhante apareceu na frente de Chulé e do motorista, e o carro e o motorista começaram a desaparecer. Chulé não conseguiu encontrar uma explicação para isso, e de repente eles se encontraram em um lugar diferente. Chulé notou que um ônibus escolar estava passando por eles, o que lhe era muito familiar. De repente, uma garota o cumprimentou do ônibus, e Chulé ficou surpreso, pois era a mesma garota que recentemente o salvou. Ele olhou para o motorista e não parecia bêbado, e ele não entendia por que o terrível acidente poderia ter acontecido. A garota sorriu para o motorista do ônibus, mas então seu rosto se tornou assustador quando ela estendeu sua longa língua. O motorista se assustou muito com isso, e ele rapidamente começou a procurar o pedal do freio. O motorista perdeu o controle e bateu em um veículo vizinho,
que imediatamente pegou fogo. Chulé teve medo ao ver isso, e de repente tudo desapareceu e virou cinzas queimadas. Ao lado de Chulé, não havia mais carro com motorista nem ônibus. Chulé imediatamente se lembrou daquela garota do ônibus que o proibiu de fumar no hospital e cuja vida ele salvou. Chulé pensou nisso e pensou em quem ele salvou afinal, e que fez sem entender em que assuntos estava interferindo com sua ajuda. Na manhã seguinte, Chulé escreveu para Lin Be e perguntou se ela queria ir ao cinema à tarde, mas ela disse que estava trabalhando. Chulé se perguntou se ela estava trabalhando e gostaria que ela soubesse que ele não era Chulé, mas o bom Dr. Zhou. Mas Chulé pensou que provavelmente isso a assustaria muito e decidiu que por enquanto não contaria a ela, pois quanto menos pessoas soubessem, melhor. De repente, Chulé estava na loja, e um carro chegou, e Chulé não conseguia entender quem poderia ser, pois não esperava que ninguém o visitasse hoje. Uma mulher saiu do carro com esse garoto do hospital, e Chulé ficou paralisado de surpresa ao vê-la. Chulé pensou que era como se ele mesmo tivesse vindo até ele e não estava nada feliz em vê-lo disfarçado daquela garota bonita do ônibus. Ele se lembrou de que, da última vez, eles queriam convidá-lo para jantar, e, pensando bem, eles ainda não queriam se livrar dele. Chulé percebeu que o motorista de ontem morreu por causa dessa garota e ela tinha algum tipo de segredo e claramente estava escondendo algo de todas as pessoas. A mulher se aproximou de Chulé e o cumprimentou, dizendo que era mãe de uma garota chamada Ruju e que ele a conhecia. A mulher se curvou para ele e agradeceu a Chulé por salvar sua filha, pois não poderia viver sem seu pequeno milagre. A mulher deu um presente a Chulé, que disse que não havia necessidade de se preocupar tanto, pois simplesmente fez o que pensou que era necessário para ela. Ruirui sorriu para Chulé e disse bom dia ao senhor e desejou que seu dia começasse melhor do que o de outras pessoas. Ruvi perguntou à mãe se poderia ficar ali e ler alguns livros, pois há muito tempo queria ler alguns livros e estava interessada. A mulher disse ao Sr. Chulé que se não fosse muito difícil cuidar de Ruizu, ela queria ficar com ele. Disse que Lindiar lhes disse onde estava sua loja e que eram perfeitos um para o outro, e era verdade. Chulé disse que ela estava o adulando, e agora ficou claro como puderam encontrá-lo tão rápido, porque ele não queria isso de jeito nenhum. Depois, Ruizu se sentou na loja e leu um livro em silêncio. Chulé estava ansioso em sua alma e não conseguia tirar os olhos dela. Poucos minutos depois, Su Qinglan entrou na loja e se surpreendeu ao ver uma menina sentada lá lendo sem supervisão de um adulto. Su Qinglan se aproximou dela e disse o quanto ela era uma garota doce por visitar a loja hoje, acariciando suavemente sua cabeça. Ruizu disse a Su Qinglan que ele também era bonito, e eles sorriram um para o outro. Chulé disse que ela era uma garota muito agradável. Su Qinglan se aproximou de Chulé e disse que deveriam sair para conversar um pouco e discutir algo. Agora, Su Qinglan disse que recebeu uma ligação da empresa administradora e queria saber se deveria rescindir o contrato de aluguel de Yan. Su Qinglan disse que a empresa administradora disse que poderiam devolver o depósito e queria saber a opinião de Chulé sobre isso. Chulé disse que achava que ele deveria recusar, porque mesmo que devolvessem o depósito, ainda não seria suficiente para abrir outra loja. Su Qinglan disse que ele também não faria isso e que agora os ligaria e daria a resposta para ambos. Então ele saiu dali imediatamente. De repente, quando Chulé voltou para a loja, ficou muito surpreso ao não notar Ruizu sentada lá e não saber para onde ela foi. Então, de repente, Chulé notou que ela estava descendo as escadas e se perguntou se realmente foi para o segundo andar. Chulé a encarou ameaçadoramente e perguntou se ela estava lá em cima e o que estava fazendo, porque ele estava interessado. Ruvi disse que estava no segundo andar, mas estava muito escuro lá e não conseguia ver ou notar nada. Então, Ruvi ficou em pé na frente dele, e Chulé a olhou e lembrou de sua imagem demoníaca e aterradora no ônibus. Ruvi disse que se não houvesse mais perguntas para ela, então iria embora e continuaria lendo seus interessantes livros. Chulé a olhou e pensou que era necessário acabar com ela, porque todo esse tempo ela estava fingindo ser uma pessoa e era um monstro. Chulé pensou em não ser enganado porque crianças da idade dela não se comportavam assim, e ela não era uma pessoa, e ele não acreditava mais nela. Su Qinglan, naquele momento, se levantou e disse aos seus pais que pusessem a mesa ali, e disse que hoje estava de folga e livre.
Su Qinglan se sentou na frente deles e disse à mãe que trouxe seu vinho de arroz favorito e bebeu para felicidade e prosperidade. Su Qinglan disse ao pai que trouxe seu maltai favorito e bebeu para saciar a sede dele, já que ele adorava beber. Su Qinglan disse aos pais que definitivamente descobriria como puderam voltar à Terra, porque era muito interessante. Su Qinglan pediu à mãe e ao pai que não se preocupassem e disse que faria o possível para trazê-los de volta a este mundo, porque estava com saudades deles. Su Qinglan deixou cair os palitos e disse que desta vez não fará o que lhe disserem e não os ouvirá mais. Su Qinglan disse que mesmo que eles não quisessem, ele tentaria por qualquer meio tirar dele essa informação importante. Xu Lê, naquele momento, pensou que não era mais médico, nem mesmo um homem, e havia uma grande possibilidade de que ela o pegasse para trazê-lo de volta. Xu Lê pensou que ela o havia observado por um tempo e não acreditava que ela tinha vindo a ele para agradecê-lo por salvá-lo. Xu Lê acenou com a mão, e sua mão novamente ficou preta e assustadora, e pensou que havia passado por muito para voltar ali. Xu Lê a encarou ameaçadoramente e pensou que ninguém o forçaria a voltar ao inferno pelo qual passou. Xu Lê queria agarrá-la, e de repente viu suas mãos e perguntou ao Sr. Xu Lê se algo aconteceu com ele. Xu Lê disse que provavelmente estava muito cansado e queria dar-lhe uma massagem para aliviar a dor no pescoço e acalmá-la. Xu Lê correu rapidamente para o banheiro e lavou o rosto com água e pensou que ela estava sentada ali como se nada tivesse acontecido, e isso o enfureceu. Xu Lê se perguntou se Ruvi realmente pensava que não poderia feri-lo, já que tinha um rosto bonito e era jovem. Xu Lê só queria que ela mostrasse sua língua desagradável, e então eles lutariam como verdadeiros guerreiros e resolveriam todos os problemas. Ruvi estava sentada lendo um livro, mas de repente ouviu vozes vindo do banheiro e se levantou para ver o que estava acontecendo lá. Su Qinglan, neste momento, pediu à família que nem mesmo tentasse convencê-lo e queria que sua família se reunisse novamente. Su Qinglan disse à família que, se Xu Lê pudesse trazê-los de volta, eles também poderiam, e então viveriam como antes, e tudo estaria bem. Mas de repente, Su Qinglan sentiu um vento estranho e um frio atrás dele, e se perguntou o que poderia causar tal corrente de ar. E quando Su Qinglan voltou ao corredor, de repente viu que Ruvi estava parada ali e sorriu silenciosamente com um sorriso malicioso. E então, de repente, Ruvi estendeu sua longa língua e ordenou obedecer à ordem do inferno, e chegou a hora dos mortos saírem à estrada. E então, de repente, a mãe e o pai de Su Qinglan começaram a emergir de suas almas e voar em direção a este demônio disfarçado. Su Qinglan olhou para isso e pediu a Huizu para parar porque não queria perder seus pais para sempre e ficar sem eles. Ruvi começou a absorver com sua língua, e Su Qinglan pediu que ela parasse e disse que estava pronto para qualquer coisa. Su Qinglan queria correr em direção a ela e parar seus planos, mas de repente tropeçou e caiu no chão e não pôde impedir Ruvi. Su Qinglan pediu que não os levasse e disse que não faria mal a ninguém e que só queria se reunir com sua família. Su Qinglan estava deitado no chão e lágrimas brotavam de seus olhos, e ele implorou a esta criatura que parasse de levá-los e deixasse sua família em paz. Mas Ruvi terminou seu negócio e estendeu sua longa língua para trás e olhou silenciosamente para Su Qinglan e riu maliciosamente. Su Qinglan gritou e disse a Ruvi que Xu Lê também não era uma pessoa, e porque ela não o levou e não era justo. Su Qinglan afirmou que sabia com certeza que Xu Lê não era uma pessoa, e porque ela não o levou, mas sua família. Xu Lê estava se olhando no espelho naquele momento, e pensou que queria ficar neste corpo e viver uma vida completamente diferente. Xu Lê pensou que ela estava apenas lá para observá-lo, e que não deveria agir até que soubesse a verdade. E então Xu Lê voltou e viu que Ruvi estava sentada lá como se nada tivesse acontecido. Nada teria acontecido lendo um livro para crianças e sem incomodar ninguém. Algumas horas mais tarde a mãe de Huizu regressou à loja e agradeceu a Xu Lê por cuidar dela o dia todo. Xu Lê pediu-lhe que não se preocupasse e disse que estava feliz por cuidar de Ruvi, que se divertiram juntos. Xu Lê olhou para a mulher e pensou que o seu penteado não tinha mudado em absoluto, embora ao sair ela tivesse dito que ia à cabeleireira. Xu Lê despediu-se da mulher e ela e Huizuai foram embora. E Xu Lê pensou que afinal algo estava errado com eles. Decidiu ir à loja de fideus de seu Qinglan para dar uma olhada em como estavam as coisas. Mas de repente, Xu Lê ficou paralisado de surpresa e se surpreendeu ao ver que seu Qinglan estava sentado no chão e bebendo bebidas fortes. Seu Qinglan chorou e repetiu que era desonesto e injusto e que não podia fazer nada a respeito, chamando-se de demônio.
Chulé se aproximou de seu King Lang e perguntou o que aconteceu, pois nunca o tinha visto em um estado tão terrível. Seu King Lang olhou para Chulé e disse que hoje era o aniversário da morte de seus pais e que ele não conseguia acreditar. Chulé sentou-se ao seu lado e, depois de ouvir seu King Lang, expressou condolências, mas também sugeriu que ele precisava aceitar a situação em algum momento. Seu King Lang continuou bebendo bebidas alcoólicas, e Chulé esperava que ele não fosse cozinhar neste estado, mas seu King Lang não concordou com ele e disse que iria cozinhar. Chulé disse que ele não precisava se forçar a fazer isso, mas seu King Lang foi para a cozinha e acendeu o fogão a gás, preparando comida para Chulé, mesmo que fosse muito difícil para ele. Chulé sentou-se à mesa e então recebeu uma mensagem de Nim Banku, dizendo que ela logo iria pegá-lo e que eles assistiriam a um filme. Enquanto seu King Lang estava preparando a comida, pensava em por que seus pais foram embora, mas deixaram aquele garoto, Sulei. Então, de repente, seu King Lang pegou veneno para ratos e começou a adicioná-lo à comida, pensando por que seus pais foram embora e o deixaram lá sentado. Seu King Lang se perguntou se Chulé realmente queria comer aquilo e disse que estava excelente, servindo a comida a Chulé e desejando-lhe bom apetite. Chulé agradeceu pela gentileza, apenas querendo provar a comida. Em seguida, ele recebeu uma mensagem de Imbanku informando que ela já havia chegado. Chulé se despediu de seu King Lang, pedindo-lhe para anotar o pagamento da comida, garantindo que ele cobriria todas as despesas, e saiu. Seu King Lang estava muito zangado porque seu plano falhou e imediatamente pegou o prato de comida e o atirou no chão com toda a força, fazendo-o se quebrar em pedaços. Depois que Chulé e Lim Bzu foram ao cinema, ele comprou pipoca e ingressos para o filme e disse que tudo estava pronto. Chulé e Lim Bzu assistiram ao filme e se divertiram muito, simplesmente aproveitando o fato de estarem juntos e nada os incomodar. 2 horas depois, Chulé e Lim Bzu saíram do cinema e ela disse que o filme foi bom e que não tinha descansado assim há muito tempo. Então, de repente, seus pensamentos se encontraram e ambos se perguntaram se deveriam ir à sua loja imediatamente. Então eles vieram para a loja. E Chulé olhou para o café do seu Kinglan e se perguntou se já tinha fechado e se tudo estava bem para ele. Chulé e Leilin B sentaram-se à mesa. Ela escolheu um livro e começou a lê-lo porque era muito interessante e emocionante. Ou a olhou e pensou como poderia menosprezar Chulé agora, pois tudo com ele era ainda pior do que o esperado. Zou não imaginava que o primeiro encontro com Chulé fosse tão desconfortável, pois se sentia muito inseguro quando era criança. Então, Lim Bzu perguntou a Chulé se ele ainda iria fechar, pois ela estava muito interessada em ler um livro. Chulé disse que normalmente a loja ficava aberta a noite toda e que ela poderia sentar-se tranquilamente e ler livros o tempo que quisesse, mas de repente Lim Banu se levantou e disse que iria para casa porque já estava cansada e, além disso, seus pais estavam preocupados com ela. Chulé perguntou à esposa se ela queria ficar mais um pouco, mas ela disse que precisava ir trabalhar de manhã. Chulé perguntou a Lin se ela mesma não queria ficar mais um pouco, aproximando-se dela e a beijando quando ela não esperava. E então, de repente, Lin começou a chorar, e Chulé gritou com ela, perguntando se ela realmente pensava que ele a deixaria ir se ela chorasse. Ele disse que aos olhos de sua família ele era apenas um perdedor, mas hoje queria provar que não era assim. Lim Bzu chamou Chulé de bastardo e pediu para ele deixá-la ir, mas ele não queria fazer isso e continuou bloqueando seu caminho para sair. Então, de repente, Chulé pareceu recobrar o bom senso e pensou no que tinha estado fazendo todo esse tempo, pois não se lembrava do que aconteceu. Agora, Chulé segurou sua cabeça e perguntou o que estava acontecendo ali, não controlando seu próprio corpo, dizendo a Lin que não queria isso. Então, Chulé gritou com Lim Bzu e ordenou que ela saísse imediatamente e não aparecesse mais na sua frente. Chulé sentou-se no chão e pensou que sabia com certeza que não foi ele quem fez isso e não sabia o que o influenciou tanto, enlouquecendo. Então, Chulé foi até a geladeira e tirou uma soneca de algumas horas, e à noite ele se levantou e foi ao banheiro para se lavar e se animar. Chulé lavou o rosto e pensou que finalmente tinha conseguido se acalmar e recuperar o bom senso depois dos vergonhosos acontecimentos recentes. E então, de repente, Chulé se olhou no espelho e disse que tudo era culpa sua e que o influenciou de maneira tão negativa. Zou bateu com a mão e quebrou o espelho,
dizendo a Chulé que antes sentia pena dele, mas agora percebeu que ele merecia tudo. A mão de Chulé estava coberta de sangue e, de repente, ele viu no espelho que seu reflexo estava sorrindo para ele, o que o surpreendeu e chocou. Zou ordenou a Chulé que se afastasse daquele corpo, e então, de repente, sua mão começou a ficar negra, e garras e veias enormes apareceram ali. E então, de repente, Chulé arranhou-se com sua mão perigosa e sentiu uma grande dor com isso, quase perdendo a consciência. Chulé estava caído no chão, contorcendo-se de dor, e pensou que era um idiota e quase se suicidou, sem entender por que fez isso. Zou finalmente se acalmou e pensou que só ele estava naquele corpo e Chulé já não existia naquele mundo, e desapareceu. Zou se levantou e olhou para o espelho quebrado e percebeu que Chulé já não estava lá, parecendo que estava inventando tudo aquilo por si mesmo. E então, de repente, ou se perguntou se realmente fez tudo isso com Lin por sua própria vontade e o que estava passando por sua mente naquele momento. Zou pensou que isso não poderia ter acontecido e gritou, saindo imediatamente para ver seu velho amigo, o médico. O homem, naquele momento, pediu para sua querida esposa ir para a cama sem ele, e ela disse que primeiro colocaria sua filha no berço. O homem estava sentado e relaxando depois de um longo e duro dia, mas de repente a campainha tocou, e ele se perguntou quem poderia ser. O homem olhou pelo interfone, e Chulé estava parado lá, perguntando quem ele era e pedindo para se apresentar e dar o seu nome. Chulé disse que estava procurando por Van Ki, que seu amigo recomendou, mas o homem pediu desculpas e disse que ele deveria voltar na manhã seguinte. Ele explicou que se quisesse marcar uma consulta, teria que fazê-lo com sua secretária. Chulé insistiu que seu amigo era Zie. Eles se sentaram, e o homem pensou que nada havia mudado e que ainda trabalhava até tarde em seu escritório, brilhando. Ele pensou que eles eram os graduados mais bem-sucedidos de seu jardim de infância e que todas as crianças se orgulhavam deles. Van Ki perguntou a Chulé se realmente conhecia Zou, e ele concordou, dizendo que se conheceram há 6 meses. Van Ki acreditou nele e perguntou a Chulé como poderia ajudá-lo, o que o estava incomodando e que ele queria curar desde que procurou por ele. Chulé disse que parecia sofrer de uma dupla personalidade, e Van Ki pediu para ele contar mais sobre esse caso. Chulé disse que era como se alguém mais vivesse em seu corpo e que às vezes podia tomar o controle de seu corpo ou influenciar seus pensamentos. Chulé disse a Van Ki que se conhecia bem e definitivamente não era capaz de fazer as coisas detalhadas que Zou fazia. Quando ouviu a história de Chulé, Van Ki perguntou há quanto tempo isso tinha começado para ele e pediu para não mentir se quisesse ajuda. Realmente precisava da sua ajuda e já não queria mais suportá-la. Van o olhou e disse que precisava pensar, pois duvidava que as palavras de Chulé fossem completamente verdadeiras. Então, Chulé pediu a Erdan que o ajudasse. Yang ficou surpreso ao ouvir palavras familiares de Chulé. Van Ki se surpreendeu e perguntou a Chulé se Siso havia contado seu apelido e como ele sabia. Van disse que receitaria um medicamento que o ajudaria a estabilizar seu estado de espírito e melhorar seu sono. Chulé disse que achava que não precisava desses medicamentos, pois pensava que o problema era outra coisa ou estava na mente. Van Ki disse que o mais importante para Chulé era que precisava mudar a situação e pensar em coisas completamente diferentes. Van Bu disse que Chulé precisava sair do círculo social criado pela primeira pessoa e criar o seu próprio. Van Ki disse que, embora a existência da alma fosse um fato controverso, as pessoas acreditavam que as almas eram a única conexão com a sua alma. Van disse que os corpos, incluindo órgãos e músculos, também eram um recipiente para a alma, e embora essa alma fosse diferente do conceito de pessoas, Wang disse que os atletas desenvolvem músculos através do treinamento e como as pessoas com intuição desenvolvida podem perceber hábitos. Wang disse a Chulé que matou a pessoa original, mas que o corpo lhe pertenceu por tanto tempo que teve tempo de desenvolver esses hábitos. Wang disse que é por isso que às vezes podia fazer coisas estranhas e porque podia sentir que a pessoa original estava lá. Van Bus disse a Chulé que precisava conhecer melhor este corpo e tentar se livrar desses hábitos. Van que não achava que Chulé tivesse um caso grave, porque conseguia pensar com clareza, o que significava que podia se livrar do problema. Então, a esposa de Huang que se aproximou dele e perguntou se realmente tinham convidados, e ele pediu para ela lhe servir chá, se possível. Chulé perguntou quanto tempo levaria para a correção,
Vanki disse que para um tratamento completo precisaria de entre 2 e 3 meses. Vani disse que Shule era um exemplo perfeito de uma personalidade dividida, onde a segunda personalidade apagou completamente a original. A Wanki pareceu que era como se a alma de alguém se instalasse em um cadáver, como nas lendas antigas. Então, sua esposa lhes trouxe chá quente. A mulher pediu que tivessem cuidado, pois o chá estava quente, e Vanki agradeceu a sua querida por cuidar tanto dele. E então, de repente, a esposa de Vanki olhou para Shule e ficou paralisada de surpresa. Ela se surpreendeu e disse que era realmente possível. Vanki ficou surpreso com a reação de sua esposa e perguntou a Shule se realmente se conheciam e quando conseguiram se reconhecer. A mulher disse a Anan que Shule era o marido de Diar Limbzu, que estava eternamente grata por sua ajuda. Vanki não conseguia acreditar no que ouvia e disse que era realmente verdade e que era a mesma pessoa em quem pensava o tempo todo. Vanki apertou a mão de Shule e disse que estava eternamente grato por salvar sua filha e que tinha realizado um milagre para eles. Shule pensou que talvez devesse avisar Vanki sobre sua filha e sua esposa, cujo penteado não mudou desde sua visita ao cabeleireiro. Após a conversa, acompanharam Shule até a saída e disseram que estavam muito felizes de falar com ele a sós. Hoje, Shule lhes disse que não precisavam mais acompanhá-lo. Wanki concordou com ele e pediu para ter cuidado no caminho para casa. E então, de repente, Shule olhou para o teto e notou que Ruvi estava parada lá, apenas olhando para Shule. Shule se perguntou o que Daner fez em sua vida passada para ser agraciado com uma família tão maravilhosa. Shule se afastou e, de repente, no caminho, viu um mendigo caído no chão, parecia que estava. E de repente agarrou a perna de Shule e disse que estava com muita fome e perguntou se poderia ser gentil e comprar-lhe algo para comer. Shule de repente se lembrou dessa pessoa e se perguntou se não era aquele velho cultivador e seus vídeos eram populares no passado. Shule levou o ancião para um café para convidá-lo e perguntou aos chefes quanto tempo teriam que esperar pelo pedido. Trouxeram o pedido, e o ancião disse a Shule que era muito gentil. Shule perguntou ao homem como ele chegou àquela vida. O ancião ficou surpreso e perguntou a Shule se realmente o conhecia, pois agora não havia muitas pessoas que o reconhecessem na rua. Shule disse que gostava de assistir a diferentes vídeos em seu tempo livre e se lembrou de que ele estava indo bem naquele momento. O ancião anunciava na internet talismãs de papel que poderiam trazer boa sorte aos familiares no outro mundo e mantê-los seguros. O ancião lembrou-se daqueles tempos e pensou que estava no auge da fama e todos o amavam e queriam assinar diferentes contratos com ele. Mas o ancião disse que já havia esgotado toda a sua sorte e pediu a Shule que bebesse com ele pelo fato de estar vivo agora e se alimentando. O ancião disse que a vida estava se tornando cada vez mais difícil nos dias de hoje e agradeceu por ajudá-lo hoje e alimentá-lo. O ancião perguntou a Shule por que não bebia com ele, e Shule disse que era alérgico ao álcool e não podia tolerá-lo. O ancião disse que não havia problema e disse que então poderiam tomar chá e então eles bateram nos copos e beberam até o fim. Depois do jantar, Shule caminhou pela cidade à noite com esse ancião e conversaram sobre coisas diferentes em todo este mundo. E então, o ancião perguntou a Shule se realmente lhe havia dito que tinha uma livraria no centro da cidade, e ele concordou com o ancião. O ancião riu que Shule não obteve nenhum benefício desse negócio, pois sabia que era impossível ganhar dinheiro com esse negócio. Shule concordou com o ancião e disse que só havia perdas nessa loja e que já estava acostumado e não estava surpreso. O ancião disse que ainda acreditava que trabalhar para os mortos era muito lucrativo e ganhava muito dinheiro com isso. Shule disse que não queria trabalhar para os mortos e que isso não o interessava de forma alguma e que gostava de outras atividades habituais. E então, de repente, o ancião tirou os talismãs de sua manga e agradeceu a Shule pelo jantar e disse que além deles não tinha mais. Shule pensou que seria melhor se este ancião lhe dissesse como poderia entender suas palavras corretamente porque não entendia nada do que ele falava. O ancião disse que não era necessário gastá-los e que poderiam protegê-lo da má sorte ou até mesmo trazer boa sorte.
Chulé pensou quem em sã consciência levaria essas coisas consigo, porque era muito estranho e parecia que ele tinha. E então, de repente, o ancião mostrou sua cicatriz e pediu que acreditasse nele, pois uma dessas manadas uma vez lhe salvou a vida. Chulé disse ao ancião que o convenceu e que aceitaria seus talismãs, apenas pediu que cobrisse essa terrível cicatriz. Mas então Chulé deu um tapa no ombro do ancião e disse que era hora de seguir em frente com seus assuntos e desejou-lhe boa sorte no futuro e que ele ficaria rico. Mas de repente os bolsos do ancião começaram a arder e Chulé ficou surpreso, e perguntou o que estava acontecendo e se precisava de ajuda. O ancião disse que estava tudo bem e que tinha que fugir dali, e disse que a natureza simplesmente o estava chamando para encontrá-lo. O ancião rapidamente correu para o lado e se escondeu atrás de uma árvore e pensou que finalmente tinha conseguido escapar dali e se esconder de Chulé. E então, de repente, o ancião tirou o talismã do bolso e começou a arder em suas mãos, e o ancião disse ao chefe que quem teria pensado que o ancião se cruzaria com um dos homens de seu chefe ali na cidade de Tum, e isso não poderia ser esperado. E alguns dias depois, Chulé pensou que o café de Sukiglan ainda não havia aberto e primeiro perdeu sua esposa e agora ele também. Chulé pensou que só pensava assim porque estava com fome e tudo o que queria agora era sopa de ameixa azeda. E então um mensageiro entrou na loja e disse a Chulé que trouxe a comida que ele tinha pedido e que tudo estava quente e entregue rapidamente. Chulé agradeceu ao mensageiro pela entrega rápida e perguntou como teria sido difícil trabalhar durante o festival da primavera, mas o mensageiro sorriu em resposta e disse a Chulé que provavelmente também teria sido difícil pedir comida durante o festival da primavera. Mas de repente o mensageiro ficou paralisado e disse a Chulé que cheirava queimado e correu rapidamente para seguir o cheiro. E então, de repente, o mensageiro gritou e disse a Chulé que estava certo e que realmente havia um incêndio ali e que tudo estava sendo engolido pela tribo. Chulé correu para a rua e notou que o cinema estava em chamas e imediatamente ficou paralisado de surpresa e ficou em choque. Não sabia como isso poderia acontecer. Chulé se dirigiu ao cinema e todas as pessoas estavam correndo dali e disseram para ele sair do caminho e disseram que tudo ali estava em chamas. Chulé perguntou como o fogo poderia se espalhar tão rápido e correu rapidamente para dentro do cinema para ajudar as pessoas. Chulé notou pessoas dentro do cinema e disseram que havia mais pessoas dentro que não conseguiram escapar e ficaram lá. Chulé ouviu gritos de socorro e correu rapidamente para o centro do fogo e notou que uma criança estava deitada lá com um homem. O homem pediu ajuda e a criança estava inconsciente e Chulé levantou a criança e disse que voltaria por ele. Chulé percebeu que o fogo lá era muito denso e também precisava sair urgentemente de lá se não quisesse morrer. Com suas últimas forças, Chulé levantou a criança e se dirigiu para a saída, mas de repente o homem agarrou sua perna e caiu no chão. O homem pediu a Chulé que o salvasse primeiro e disse que poderia pagar por isso, porque já estava morrendo e não conseguia respirar. Mas Chulé não ouviu esse homem. Imediatamente ele se libertou de seu agarre e, segurando a criança, correu rapidamente para a saída. Os bombeiros já haviam chegado lá e queriam apagar o fogo, mas de repente Chulé pulou na frente deles junto com a criança e caiu no chão. Os bombeiros perguntaram a Chulé se estava bem e ele disse que estava, mas que havia mais uma pessoa no segundo corredor. O bombeiro pediu à sua equipe que o acompanhasse e colocaram a criança em uma maca e pediram ajuda imediata. E então, de repente, Chulé notou que o mesmo mensageiro estava sentado ao seu lado e também estava muito cansado por estar ajudando todos a sair de lá. O mensageiro sorriu para Chulé e mostrou-lhe o seu visto por salvar valentemente e heroicamente as pessoas de uma morte certa, e um par de minutos depois os bombeiros tiraram do cinema o homem que implorou a Chulé para salvá-lo do incêndio. Os bombeiros verificaram o estado deste homem e disseram que não tinha pulso e partiu para o outro mundo, e não tiveram tempo. Chulé foi ao banheiro para lavar o rosto, recuperar o sentido e se acalmar após esses eventos e pensou neste homem que não sobreviveu e de repente este homem apareceu no espelho e Chulé se perguntou se ele se tornou um fantasma malvado para se vingar dele. Chulé o olhou e percebeu que pelo menos ainda não estava completamente formado e isso era muito interessante. Alguns dias depois, Chulé leu as notícias onde diziam que há alguns dias houve um incêndio no cinema da cidade de Tom. Escreveram que as pessoas presas no fogo foram salvas por um entregador de comida e um herói desconhecido que correu diretamente para os cinemas em chamas. Por enquanto, sabe-se de 6 mortos e uma dúzia de feridos e ainda não está claro a causa do incêndio. Depois disso, Chulé fechou o computador,
saiu para fumar e notou que o café de Sukiglan não havia aberto por uma semana. Chulé se perguntou onde Sukiglan poderia ter ido, e de repente aquele homem do cinema apareceu ao seu lado. Chulé o olhou e pensou que hoje seria o 7º dia após sua morte, e logo ele tentaria se vingar dele. E então, um mensageiro entrou na loja com um bastão de selfie e o transmitiu para seus assinantes na internet e estava muito ativo. O mensageiro disse que ia frequentemente a esta livraria para relaxar e ler alguns livros interessantes, e então o mensageiro olhou para Chulé e perguntou por que não iam comer algo e disse que pagaria tudo ele mesmo. Chulé disse ao mensageiro que já era tarde e que poderiam ter pedido comida porque eram muito preguiçosos para cozinhar eles mesmos. O mensageiro disse que não aconselharia a pedir comida online porque as cozinhas de muitos cafés estavam até queimando. Chulé ficou surpreso ao saber desse fato. O mensageiro disse porque não iriam juntos a algum lugar, porque quase morreram juntos. Mas de repente Chulé sorriu e perguntou ao mensageiro se podia responder primeiro a uma de suas perguntas. Chulé disse que seu ar-condicionado estava funcionando naquele dia e por isso não sentiu nada, mas como ele sentiu. O mensageiro ficou notavelmente nervoso e disse a Shizuli que tinha um nariz muito sensível desde pequeno e podia cheirar qualquer coisa a 1 quilômetro de distância. E então, de repente, Shizuli perguntou ao mensageiro se sabia que dia era, e o mensageiro esperou ansiosamente sua pergunta, e não. E de repente, Shizuli disse que hoje era o 7º dia, e o mensageiro se surpreendeu de por que Shizuli estava fazendo essas perguntas. Shizuli disse que parecia que foi o mensageiro quem iniciou esse incêndio e que ele era culpado pela morte do mensageiro. O mensageiro perguntou como poderia provar isso e Shizuli disse que não era um policial profissional, mas que também não era cego. E de repente, o mensageiro se virou e pensou porque Shizuli estava falando sobre a polícia, e ficou assustado. Naquele momento, Shizuli disse ao mensageiro se sabia que estavam sendo observados o tempo todo e sabia tudo o que faziam e era impossível esconder nada deles. O mensageiro ficou surpreso e perguntou a Shizuli quem poderia ser, porque não viu ninguém que pudesse expor seu engano e fraude. Shizuli disse que os 6 que morreram no cinema, incluindo o que agora estava atrás dele, sabiam toda a verdade sobre o mensageiro. Shizuli pediu ao mensageiro que não lhe dissesse que estavam seguindo a pessoa errada porque os fantasmas nunca se enganavam em sua escolha. O mensageiro disse a Shizuli que estava falando bobagens e que já tinha tido o suficiente e que iria embora dali para não ouvir mais essas bobagens. O mensageiro queria fugir rapidamente da loja e queria abrir a porta principal e puxou com todas as suas forças, mas não conseguiu. Shizuli olhou para o telefone e disse ao mensageiro que já era meia-noite e começou a esperar que ação tomar, porque claramente sabia de algo. O mensageiro continuou puxando a porta e não conseguia entender por que não se abria e o que estava acontecendo ali, e não queria. E então, de repente, exatamente à meia-noite, o mensageiro estava rodeado por 5 fantasmas e os olhou e ficou paralisado de surpresa e não conseguia acreditar. E então, de repente, o 6º fantasma perguntou a Shizuli como se atrevia a deixá-lo ali no cinema em chamas e correu em sua direção, mas Shizuli não. Se surpreendeu e rapidamente correu em direção ao fantasma e o atravessou com sua mão, e o fantasma começou a gritar de dor e queria sair. Shizuli disse ao fantasma que entendia porque estava com raiva, mas disse que estava com raiva da pessoa errada e que ele tinha se enganado ao guardar ressentimento contra ele. Shizuli deu outro golpe no fantasma com sua mão, e de repente o fantasma desapareceu de lá. E Shizuli pensou que isso era estranho. Shizuli pediu aos fantasmas que o ouvissem e disse que não valia a pena e que sabia que haviam morrido por causa desse vil mensageiro, mas Shizuli pediu que não deixassem que o mensageiro os arrastasse para um abismo ainda mais profundo, mas não os ouviram e caminharam em direção ao mensageiro. Shizuli pensou que não queria que alguém morresse em sua loja porque era ruim e teria problemas, mas de repente seu amigo Shizukingan apareceu lá e lhes disse para sair da névoa da raiva. Eles mesmos decidiram se vingar ou não dos canalhas. Shizukinlan foi à loja e trouxe um prato de arroz, e de repente a comida ficou escura em suas mãos e algo estava errado ali. Shizuli estava muito feliz de ver seu amigo Shizukinlan e pensou que ele tinha voltado e finalmente poderia comer normalmente. Shizukingan perguntou a Shizuli o que estava acontecendo ali. Era realmente uma festa em homenagem ao festival de primavera em sua loja. Shizuli disse que agora contaria tudo e explicou tudo desde o início, e Shizukinlan entendeu o que então.
Shizukin Lang se inclinou diante dos fantasmas e disse que hoje era seu último dia no mundo dos vivos e porque não visitavam sua família. Shizukin Lang disse aos fantasmas que estava certo de que todos eles estavam esperando em casa e disse que cuidaria pessoalmente dessa pessoa. E então, de repente, todos os fantasmas ouviram Shizukin e começaram a sair deste lugar para visitar as famílias. Porque estava certo, Shizuli olhou para o prato de comida escura de Shizukin Langan e perguntou por que não funcionou nele, porque era estranho. Shizukin Langan disse a Shizuli que ele era diferente desses fantasmas, por isso não funcionou com ele, e Shizuli entendeu o que estava errado. Depois de falar entre eles, Shizuli e Shizukin Lan olharam para o mensageiro inconsciente e perguntaram o que fariam com ele. Shizuli se ofereceu para levar este canalha para a delegacia para que ele pudesse ser punido por suas ações, de acordo com a lei de sua cidade. Na manhã seguinte, Shizuli voltou e decidiu ir ao café de Shizukin Lan para conversar com ele sobre as coisas de ontem. Shizuli entrou no café e Shizukin Lan ficou surpreso e perguntou se já tinha voltado e o que aconteceu com este mensageiro malvado. Shizuli disse que passou a noite toda sendo interrogado pela polícia e que o mensageiro deveria ter sido jogado em algum lugar da floresta para morrer lá. Shizukin Langan ouviu sua história e perguntou a Shizuli se ele estava com fome e gostaria de comer algo antes de seu turno. Shizuli sentou-se à mesa e disse a Shizukin Lan que felizmente comeria sopa de ameixa azeda e macarrão porque estava com saudades de sua comida. Shizukin Langan disse a Shizuli que rapidamente prepararia tudo e alguns minutos depois trouxe a Shizuli seu pedido em uma bandeja. Shizuli estava muito saboroso e perguntou a Shizulan por que não preparar um balde inteiro de sopa de ameixa azeda. Shizukin Lan sorriu e disse que faria isso algum dia e sentou-se ao lado de Shizuli porque agora tinha uma conversa. E de repente, Shizukin Lan disse a Shizuli que precisavam conversar e, acendendo um cigarro, disse que seus pais haviam partido para sempre. Shizuli ficou surpreso ao ouvir essa notícia e perguntou por que aconteceu tão inesperadamente e qual foi o problema. Shizukin Lan disse que entendia tudo corretamente e que tiraram ele de seus pais para sempre e que nunca mais os veria. Então Shizuli congelou e pensou quem poderia ter levado os pais de Shizukin Lan e a quem poderia ter ocorrido essa ideia. Shizukin Lan disse que não conseguia parar de pensar porque ela levou sua família e deixou sua lei nem mesmo tocou nele. E então Shizuli se surpreendeu e pensou que era realmente ela e agora entendeu por que Shizukin Lan se comportava de maneira tão estranha e bebia. Shizuli perguntou a Shizukin Lan se estava certo de que era ela e ele disse que seguiriam a ordem do inferno e que era hora dos mortos saírem à estrada. Seu Kinglan disse que ela tinha uma língua comprida como um caminho e uma garganta como uma porta para um mundo estranho e perguntou se isso lhe lembrava algo. E então Shizuli ficou paralisado de medo e surpresa, e pensou que Ruizu era uma mensageira do inferno em preto e branco, e resultou que ela estava completamente certa. Seu Kinglan disse que era como um policial do inferno, e que pessoas como ela vagavam pelo mundo dos vivos para garantir que a lei fosse respeitada. Seu Kinglan disse que, no final, os vivos e os mortos tinham leis diferentes, e Shizuli ouviu isso e disse que, e então Shizuli pensou que se tudo fosse como seu Kinglan disse, por que Ruiz teve que causar aquele acidente na estrada? Shizuli disse que, segundo entendia, ela levou os pais de seu Kinglan e por isso agora ele a odiava pelo que fez, e seu Kinglan concordou com ele e disse que entendia tudo corretamente e que ele era o culpado disso porque pensou que ele era desonesto. E então Shizuli pensou e perguntou a Shizukin Lan se ela tinha colocado algo em sua comida, e ficaria feliz se suas conjecturas estivessem erradas. Shizukin Langan pediu que ele relaxasse e disse que a comida estava bem e que algo estava errado porque estava muito saborosa. Shizuli sorriu e disse que tudo estava bem então e Shizukin Langan perguntou se ele sabia por que ela não o levou. Shizuli disse que não tinha ideia e perguntou a seu Kinglan se ele sabia, mas ele disse que se soubesse, não teria perguntado. Shizuli disse que não tinha ideia e disse que talvez ela não o tenha feito só porque ele salvou sua vida no hospital depois do almoço. Shizuli voltou para a loja, olhou para a mesa e se perguntou se aquilo teria sobrado dos espíritos visitantes de ontem. E de repente Shizuli lembrou e ficou surpreso porque aquele velho lhe deu um pacote dos mesmos talismãs e essa coincidência foi estranha. Shizuli pensou que talvez aquele velho tivesse passado pelo mesmo que ele e depois de tocá-los percebeu que esses talismãs eram diferentes e eram feitos de seda. E de repente Shizuli pensou em uma loja para os mortos porque era a melhor maneira de negociar com alguém.
Shizuli pensou que se entendesse como usar esses talismãs, a loja dos mortos seria muito mais rentável. Shizuli achou estranho perceber que os mortos o procuravam com mais frequência do que as pessoas comuns e pensou que se abrisse uma loja, a chamaria de livraria noturna. Shizuli subiu para o último andar e pensou que precisava descansar porque já estava completamente cansado depois de todos os eventos. Shizuli queria abrir a geladeira, mas de repente ficou paralisado de surpresa porque Ruiz já estava deitada em seu lugar e então quando abriu a porta da geladeira, Ruiz o acordou e... Shizuli ficou surpreso quando conseguiu entrar na loja e deitar lá Ruiz e perguntou a Shizuli se ele não sentia frio quando dormia lá porque de alguma forma era desconfortável dormir lá e... Então Ruiz veio e disse a Shizuli que ele não era uma pessoa e que ela o havia esquecido completamente e agora tudo estava claro para ela. Ruizu terminou a conversa e pediu a Shizuli que a tirasse de lá porque estava desconfortável sentar ali. Queria sair dali e então Ruvi ordenou que a deixassem ir e Shizuli parecia estar sob hipnose e cumpriu todas as suas ordens e colocou Ruizu agradeceu a Shizuli por sua ajuda e ele disse que não havia necessidade de agradecer e que sempre estava feliz em ajudá-la. Shizuli pensou que a menina falava como uma idosa e seria engraçado se não fosse uma mensageira do inferno em preto e branco e então de repente Ruirui parou e disse a Shizuli que tinha uma pergunta para ele e que não esperava que ela pudesse fazer a pergunta. E então de repente Ruizu sorriu para ele e perguntou a Shizuli se ele queria trabalhar para ela por acidente. Shizuli ficou surpreso e se perguntou o que ela queria dizer e se realmente estava oferecendo a ele trabalhar para ela como um policial do inferno. Shizuli pensou que embora ela tenha salvo sua vida, não entendia por que ela o tratava tão bem e não o atacava. Ainda não entendia por que ela causou aquele acidente e que necessidade havia porque havia vítimas inocentes. Shizuli nem conseguia pensar que ela lhe retribuiria com bondade por tê-la salvo, mas de fato esperava que ela o deixasse em paz. Ruizu perguntou a Shizuli por que ele estava parado ali e por que não respondeu à sua pergunta e ficou em silêncio em um canto do quarto. Shizuli perguntou a Ruvi se ela estava dizendo isso a sério e não brincando porque ainda não acreditava que fosse verdade, mas de repente Ruiru sorriu e disse a Shizuli que é claro que ele poderia recusar sua oferta, mas ela continuou. Ruizu disse a Shizuli então ela também teria que levá-lo com ela como todos os outros fantasmas neste mundo dos vivos. Shizuli ouviu Ruizu e disse que concordava porque recentemente havia se acostumado novamente a este mundo e não queria deixá-lo. Ruvi se aproximou dele e ordenou que Shizuli se ajoelhasse e ele rapidamente cumpriu sua ordem, mas não entendeu o que ela queria. Ruvi perguntou a Shizuli se ele parecia estúpido aos olhos dele e ele disse que não, e que parecia mais bonito. De repente, Ruizu quis bater em Shizuli e ele quis se defender, mas de repente, em um momento, ela parou. Ruvi olhou diretamente nos olhos de Shizuli e perguntou se ele estava tentando se defender de seu ataque e disse que teria morrido de qualquer forma. Mas Shizuli não teve medo de suas palavras e disse que já tinha morrido uma vez e que ela realmente queria dizer que ele não entendia. Ruvi disse que daquela vez ele simplesmente teve sorte e não percorreu nem metade do caminho que deveria e não viu o verdadeiro inferno. Ruvi disse a Shizuli que se não tivesse saído tão cedo, teria descoberto quão rápido os suicidas se arrependeram do que fizeram porque a vida era melhor do que a morte e de repente Ruiru perguntou a Shizuli se ele sabia porque ela o escolheu a ele e a mais ninguém para este trabalho. Shizuli sacudiu a cabeça e disse que nem mesmo sabia porque ela o escolheu e disse que ele era um cara inteligente e sabia muito. Ruizu disse que tinha que acatar as ordens do inferno e observar as leis da vida porque havia muitas pessoas no mundo que renasciam por essas razões e depois Ruizu disse a Shizuli que ele era o mais calmo de todos os que tinha conhecido. Shizuli pensou que essa não era a verdadeira razão. Ruvi disse que seus verdadeiros motivos não foram revelados a ele e disse a Shizuli que estava cansada, e que agora ela descansaria. Ela tinha que descansar enquanto Shizuli não fazia um desastre lá enquanto ele a substituía no trabalho e ela tinha direito a isso. Ruizu disse que uma vez havia um homem na cidade e constantemente aparecia em público e tentava ajudar, mas ele não pensou que não tinha direito de interferir em tais assuntos e ela perguntou a Shizuli se ele era um tolo. Shizuli disse que se lembrava de tudo corretamente. Aquele velho também era da cidade de Hon e se perguntava o que aconteceu com ele. Shizuli perguntou o que aconteceu e ele foi pego e enviado para o inferno, mas Ruizu perguntou por que isso importava. Ruvi disse a Shizuli que ele não precisava se preocupar com essas pessoas e que não deveria ter se importado. Ela pediu que ele desse a mão.
Shizuli não sabia por que precisava de sua mão e estendeu a mão com cuidado e ficou paralisado esperando algo, e então de repente Shizuli sentiu uma sensação de queimação na mão e quando olhou para a mão, viu que algo tinha aparecido. Ruvi disse que a partir de agora ela lhe dava o poder de comandar as ordens do inferno e decidir quem enviar para o inferno e quem para o abismo pelos séculos dos séculos. Ruizui disse a Shizuli que é claro que ele poderia ajudar alguém, mas então ele teria que assumir toda a responsabilidade por eles. Shizuli ouviu e percebeu que ela havia transferido seu poder para ele através deste selo e agora não sabia o que fazer a seguir. Shizuli perguntou a Ruizvik se ela estava cansada e por quanto tempo planejava descansar antes de voltar aos seus negócios. Ruirui começou a descer as escadas e disse a Shizuli que descansaria o tempo que quisesse. Shizuli não sabia o que fazer e se perguntava se deveria procurar fantasmas todas as noites e enviá-los para o inferno. Ruvi disse que ele poderia continuar administrando a loja porque era especial para eles e todos os tipos de fantasmas iriam até ele. Ruvi disse a Shizuli que ele era como uma vela na escuridão para eles, quando eles eram como mariposas voando para a luz, e de repente Ruizu disse que com seu selo ele passou de ser uma vela para ser um farol muito brilhante para que todos notassem. Depois, Ruvi desceu para a loja, escolheu um livro e disse a Shizuli para se sentar ali e ler um pouco. Ruvi disse que a mãe deste corpo viria buscá-la em breve, mas antes queria se sentar tranquilamente. Ruvi perguntou a Shizuli se tinha mais perguntas e Shizuli perguntou se eles pagariam por este novo trabalho. Ruvi disse que agora a economia estava nesse buraco e agora era difícil ganhar dinheiro trabalhando para os vivos. Ela disse que ele tinha toda a razão e Ruvi perguntou então e se trabalharem para os mortos. Shizuli disse que não era um mau negócio, mas se perguntou quanto poderia comprar com esses talismãs. Ruvi pediu a Shizuli que lhe desse alguns talismãs para que ela pudesse avaliá-los porque estava interessada em aprender sobre isso. Shizuli levou esses talismãs para Ruiru e ela os tirou e disse que não achava que ele já tivesse aprendido. Ruizu começou a contar os talismãs e disse a Shizuli que ele estava se saindo bem e que era um grande cara, porque nem todos podiam fazer isso. Ruvi se levantou e pediu a Shizuli que saísse e disse que agora estava aprendendo algo novo por conta própria. Ruizu pediu a Shizuli que lhe desse um isqueiro e Shizuli não entendeu porque ela precisava de um isqueiro e realmente estava fumando, e de repente Ruiz veio e queimou todos esses talismãs e voaram pelo ar como cinzas. Shizuli não entendia o que ela estava fazendo. Ruvi disse a Shizuli que agora tudo estava pronto e que queimou todos e cada um e não deixou nada e disse que agora Shizuli sorriu e disse o que podia fazer agora. Poderia realmente tirá-los de algum banco infernal ou algo mais. Shizuli estava conversando com Ruvi e de repente uma pessoa apareceu ao lado deles com quem ele não estava familiarizado ou conectado de nenhuma maneira e de repente um homem passou por eles. Deixou cair a carteira bem na frente de Shizuli e saiu sem perceber. Shizuli pegou a carteira e ficou surpreso porque quando abriu a carteira, percebeu que ela estava cheia de dinheiro e era estranho. Shizuli ficou nervoso e perguntou a Rizvik o que deveria ter feito e se deveria ter devolvido a carteira. Ruvi disse que muito provavelmente essa pessoa fez algo errado e merecia isso. Além disso, ele se livrou da má sorte no futuro. Shizuli perguntou se essa pessoa não registraria uma queixa na polícia, mas Ruvi disse que estava tudo bem com o dinheiro. Shizuli pensou que isso era ótimo e que poderia queimar alguns talismãs quando precisasse de dinheiro e eles cairiam em suas mãos. Shizuli entrou na loja e disse a Shizuli que estava sem ingredientes, mas tinha o suficiente. Seu King Lan levava um balde cheio de sopa de ameixa azeda em suas mãos e de repente notou a presença de Ruiz lá. Ele deixou cair e o frasco se quebrou. Shizuli ficou surpreso e perguntou a seu King Lan se estava tudo bem e que acabou de acontecer, e parecia assustado.